Glória a Deus. Esse sou eu com Deus. Porque sem Deus, querido, com certeza não estaria aqui falando com vocês, muito menos teria conseguido chegar até esse momento, não só da minha carreira, mas principalmente das questões familiares, das questões que eu tenho hoje dentro da igreja e também nas questões empresariais, né? Eu empreendo desde os meus 16 anos de idade, quando eu fiz um curso no Senac sobre informática, e lá comecei a minha carreira, né? E na época que computador ligava na televisão, que é da época do TK-85 aqui, tem alguém? Pouca gente sabe o que é isso. Era um teclado, que era um computador, que ligava numa televisão, e você fazia um programinha, que era um joguinho, que vinha um bastãozinho de cá, uma bolinha lá, e só fazia assim o joguinho, só. Só que aí tinha programas que a gente começou a desenvolver, e as coisas foram indo. Meu primeiro CNPJ foi com 18 anos. E foi muito interessante, porque eu não tive, né, uma pessoa que, naquela época, meu pai, apesar de ser empreendedor, acabou não conseguindo ali suprir aquelas dúvidas que eu tinha como ser um empresário naquela época, e aí durante alguns anos a coisa foi indo bem, de repente a coisa começou a ficar muito ruim, eu entendia que eu sabia vender, e aí eu fui trabalhar numa multinacional, porque eu achei que esse era o caminho que eu tinha que trilhar, né? Se eu não estava conseguindo ser um empreendedor, então eu deveria aprender. E eu fui trabalhar na Xerox do Brasil, e lá fiquei alguns anos, e foi uma excelente escola de negócios para mim, e uma grande escola de empreendedorismo também. De lá, realmente, quando eu saí, eu comecei a trabalhar no setor de telecomunicações, já são 20 e tantos anos trabalhando nesse setor, e aí começou toda a minha carreira como empresário mesmo. E foi uma carreira recheada de coisas boas, e também de problemas, porque não sei se você, quando você lê a Bíblia, de vez em quando a gente cai, por exemplo, em versículos como João 16:33, né? Nesse mundo teremos aflições, e aí você dá um glória a Deus, né? E aí você levanta da cama e fala, uau, é hoje que eu vou ter uma aflição boa, né? Ninguém faz isso, né? Se alguém faz, depois tem que ensinar para a gente como é que a gente vê isso, né? Porque realmente nós temos aflições. E ser empresário, e aí já o primeiro sofisma que nós temos que derrubar. Ser empresário no Brasil é difícil. Ser empresário em qualquer lugar do mundo é difícil. No Brasil é só mais um país que é difícil. Agora, ser empresário, até uma vez uma pessoa, eu estava palestrando numa escola, e um rapaz chegou para mim e falou assim, olha, você não tem medo de começar um negócio? Eu falei, eu tenho mais medo de pagar o INSS 30 anos depois, não saber como é que eu vou sobreviver, né? Então, você escolhe o medo, né? Mas que vai ter dificuldade, é óbvio que a gente vai ter. Vai ter obstáculos que você vai ter que passar, é óbvio que vai ter que ter. Agora, existe formas de você empreender, e quando eu falo empreender, não entenda que é só a abertura de um CNPJ que é empreender, tá? Empreender significa você estar numa atividade e nessa atividade você ter atitudes diferenciadas que fazem esse negócio melhorar. Então tem muito funcionário que é mais empreendedor que o dono do negócio às vezes. Tem muito funcionário que sabe empreender com muita ênfase no negócio. E tem muito empresário que infelizmente não é empreendedor. Porque empreender requer exercício, empreender requer aprendizado, empreender requer tirar um sábado à noite para estar aqui, e você já é mais que vencedor por isso, glória a Deus. O último lugar que Satanás queria que você tivesse era aqui, com certeza, mas você venceu essa barreira e veio, e o Senhor vai te honrar por essa decisão, amém? Porque a palavra nunca volta sozinha, né? Essa garantia é maravilhosa. Vamos começar? O que você vê nessa imagem aqui? Eu não sei você, mas quando eu vou para São Paulo, eu vou praticamente uma vez por mês para São Paulo, boa parte das nossas atividades jurídicas são em São Paulo. Quando eu olho essa imagem aqui, que eu lembro dos prédios lá em São Paulo, quando eu assisto um filme, né, e vejo esses prédios, o que você pensa quando você vê isso? O que você imagina? Cara, quando você vê um andar inteiro aceso, você fica pensando, uau, um dia minha empresa vai chegar nesse lugar. É ou não é? Não,
se o meu negócio fosse num prédio, tudo ia dar certo na minha vida, né? Uma época eu queria mudar para um prédio só para ter essa sensação, né? Porque meu escritório é numa casa, é muito gostoso, mas eu queria ter essa sensação de passar o crachá, era muito legal, né? Parar o carro lá embaixo, daí descobrir que a vaga custa R$300, eu falei, não, então deixa, eu vou continuar na casa que a gente está lá. Mas não é gostoso, não é uma sensação boa? Quando você pensa no seu negócio, estando num lugar bom, bem localizado, grande, prosperando, com muito funcionário, é bom de pensar, não é? Sim ou não? Sim. É bom, né? Agora, para que eu preciso disso? Porque olha só que interessante. A gente tem que começar... não funcionou aqui. Os testes sempre funcionam, mas no avião... Aí, ó. Olha só que interessante essa frase do pastor Ricardo Carvalho, lá do Rio de Janeiro também, para combinar com... Também deve ser flamenguista, que nem o pastor Josué, né? Ele não está mais aqui, eu ia fazer uma brincadeira com ele, que a gente vai se enfrentar agora dia 23/10, né? Atlético Paranaense, glorioso Atlético Paranaense, contra o Flamengo, Flamenguinho, né? Tudo vai dar certo, para a honra e glória do Senhor, né? É isso aí, né? É só um jeito de falar, né? Nada, talvez você nem perceba para quem eu torço, mas só... Deus concede riqueza para que haja sabedoria no uso dos recursos. Entendeu? Toda riqueza vem de Deus, amém? É o que a Bíblia nos ensina. Só o Senhor nos dá a capacidade de prosperar. Isso é importante, hein? Amém? E só o Senhor é que pode conceder a melhor forma de você poder atuar com os seus negócios. Amém? Então, a gente precisa consultá-lo. A gente precisa deixar Deus participar dos nossos negócios. Nós temos algumas situações que são relativamente esquisitas, né? De vez em quando a gente conversa com alguns empresários e aí a gente vê uma conduta, né, dele muito legal como cristão na igreja. Mas às vezes no negócio ele é outra pessoa. Ele glorifica o Senhor no domingo e não emite uma nota na segunda. Ué, mas como assim? Não fica uma coisa meio esquisita? Parece uma bipolaridade, um negócio... eu honro o Senhor com os meus bens ou não? Eu devo fazer a coisa certa ou não? Mas se eu pagar todos os impostos, eu vou quebrar. É isso que a gente escuta, não é? São mentiras de Satanás. Porque a verdade é que se você fizer o correto, sempre o Senhor vai estar com você. Porque a palavra fala do quê? Que o justo, nunca vi o justo mendigar o pão. Chave preciosa. Amém? Chave preciosa. A gente tem que parar de acreditar nessas mentiras que contam por aí, que se pagar imposto e pagar funcionário tudo por dentro, você quebra. Mentira. O que às vezes não está calibrado é o seu preço, o que às vezes não está calibrado é a forma como você atende o cliente. Aí sim, nessas horas aí nós temos que fazer uma avaliação para entender se nós estamos no caminho certo. Mas nenhum negócio quebra por causa de imposto. Nenhum negócio quebra por folha de pagamento. Os negócios quebram por falta de planejamento financeiro, por falta de gestão, por falta de planejamento estruturado, por falta de consagrarmos os nossos planos ao Senhor, porque é isso que Provérbios nos ensina. Então, quando nós não fazemos essa lição básica de casa, aí nós vamos ter dor de cabeça. Agora, dá para viver um mundo melhor dentro dos nossos negócios? Dá. Como que a gente faz isso? A gente começa renovando a nossa mente. Romanos fala justamente sobre isso. Não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Nós devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente aonde? Na palavra, nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor já nos prometeu. O Senhor não te prometeu uma vida de derrota, querido. O Senhor te prometeu uma vida abundante. Ele veio para nos trazer vida, e uma vida com abundância. Satanás também tem uma missão específica: matar, roubar e destruir.
Então nós temos que lutar contra isso. Agora, como é que a gente faz isso nas nossas finanças empresariais? Como é que a gente faz isso na nossa conduta do negócio? Como é que a gente evolui nesse processo para que a gente possa prosperar da maneira certa? Porque, como o pastor Josué falou, não tem nada de errado você prosperar no seu negócio, querido. Me assusta, inclusive, quando alguém vem me dizer assim: ô André, eu estou preocupado. Eu falei: por quê? Não, é porque a empresa está dando muito lucro. Eu falei: mas como assim está preocupado? Não é isso que eu estava orando? Mas é que está sobrando muito dinheiro, não sei o que eu faço agora. Será que isso está certo? Será que não é pecado? Não. Dá para a gente prosperar da forma certa. Agora, é onde o nosso coração está que pode ter ali um problema sério. Se você está prosperando por motivos errados, isso é um problema. Eu lembro de uma vez conversar com um jovem que estava tendo uma ascensão nos seus negócios, estava indo muito bem, e num dado momento da nossa conversa eu perguntei assim: cara, que legal, né? Que bom tudo isso que você está me contando. Por que você decidiu empreender? Ele: porque eu tinha um sonho, eu gostaria muito de dar uma vida melhor para minha família, né? Ele já estava casado, já tinha um filhinho. Eu falei: que legal. E eu também gostaria muito de gerar empregos, né? Eu sempre tive vontade de ajudar pessoas a entrar no mercado de trabalho, porque eu tive muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, então eu queria ajudar as pessoas. Falei: uau, que legal. E eu também queria contribuir com o crescimento do país, com boas ideias, com impostos. Falei: uau. Pensei que esse cara vai para o céu, né? Tá tudo certo. Aí, de repente, ele solta uma. E também queria provar para o meu pai que eu podia. Estava indo tão bem. Estava, quase ganhando uma estrelinha. E aí eu falei: não, querido, aí não. Aí a motivação está errada. Então, muitas vezes, nós temos intenções boas com motivações erradas. Para que eu tenho um negócio? Para prosperar da maneira correta. Porque o Senhor me deu a estratégia de trabalhar para que eu possa fazer a coisa correta. Lembro de uma vez que uma pessoa me perguntou assim, aliás, ele veio me procurar para fazer uma oração, estava lá na igreja, ele veio: olha, você podia orar por mim? Eu quero muito ser promovido na empresa que eu trabalho. Já faz 4 anos que eu trabalho lá e outras pessoas, Tiago, foram promovidas antes de mim. E eu não consigo ser promovido. Você pode orar comigo? Eu falei: claro que eu posso. Mas eu posso, antes de orar, te fazer algumas perguntas? Aí ele falou assim: pode? Eu falei: você chega na hora para trabalhar? Aí ele: não, é que de vez em quando eu dou uma atrasadinha, uns 15 minutos, mas é só umas 3 vezes por semana, nunca mais do que isso. Eu falei: Quando te pedem para fazer alguma coisa que não é do teu setor ou da tua atividade, o que você responde? Não, eu não faço, né, André? Porque se fizer, a gente vira burro de carga, então é melhor não fazer, então, olha, eu já não faço. Falei: bom, beleza, ok, não, eu concordo com você. Terceira pergunta, só mais uma, só uma terceira pergunta, se você precisa ficar depois do horário para trabalhar lá na empresa, você fica? Você costuma acontecer isso? Não, lá não tem hora extra, não tem banco de horas, então se você fizer a hora, você vai trabalhar de graça. Eu das 6 horas eu vou embora. Aí eu falei: não, beleza. Aí ele falou: podemos orar? Eu falei: podemos, né? Para Deus mudar essa tua mente, esse teu jeito de agir, essa tua forma, porque desse jeito, a única promoção que você vai ter, aprendi ontem com o pastor Josué, vai ser promovido para o mercado de trabalho, porque não tem como você continuar na empresa, você não vai ser promovido nunca desse jeito, porque as tuas atitudes não condizem com alguém que está preparado para prosperar, porque nós somos preparados para prosperar. Jeremias 29:11, o Senhor nos deu, né? O Senhor quer para nós o quê? Planos de paz, planos de prosperidade, não de nos causar dano. Então nós somos preparados para prosperar. Agora, se você não estiver preparado para prosperar, sabe o que vai acontecer? Não vai, não tem jeito. Você não é confiável, você não é uma pessoa que a gente pode contar com ela. E aí o que vai acontecer na sua vida empresarial? Vai reproduzir esse comportamento quando você era funcionário. Você mesmo vai sabotar o negócio sozinho. Porque tem gente que começa um negócio, até bem no começo, né? Daí um dia ele vai trabalhar. E aí ele pede, né? ele veste aquela roupa de funcionário de novo, mas ele é dono do negócio agora. Aí ele entra no negócio e diz: que droga, mais um dia. Pô, como é que vai ser o dia do camarada?
Aí entra um cliente, será que esse mala vai querer hoje? Pô, não tem como prosperar, vai ser impossível o teu negócio funcionar bem. E o que isso tem a ver com finanças, André? Tudo. Porque se as tuas atitudes com relação ao negócio não funcionam bem, isso vai impactar no seu caixa diretamente. Quanto mais você errar no seu comportamento, mais difícil vai ser do seu negócio ser acelerado. Porque o teu comportamento está errado. É mais ou menos assim. Quem tem vontade de dirigir uma Ferrari, por exemplo? Quem tem vontade? Não estou nem falando de comprar. Quem tem vontade de dirigir uma Ferrari? Beleza, bastante gente. Você vê, a primeira pergunta foi quem tem vontade de dirigir, só uns 3, 4 levaram. Não precisa comprar, muita gente levantou a mão. Porque o melhor é ter um amigo que tenha, né? Claro, sempre melhor. Alguém paga o IPVA daí. Mas beleza, você tem vontade de dirigir. Te pergunto, está habilitado? Primeiro requisito, você concorda? Porque não está associado uma coisa com a outra. Eu tenho vontade de dirigir uma Ferrari, mas nem carteira eu tirei ainda, um exemplo, né? Não vai dar certo. Então, primeiro item, está habilitado? Ótimo. Segundo, tem como pagar se arranhar? Já pensou? Tiago, empresta tua Ferrari para me dar uma volta? Né? Eu tenho uma moto, eu gosto de moto. E um dia uma pessoa falou assim, posso dar uma volta? Eu falei, pode. Aqui, ó. Pode vir pela esquerda, pode vir pela direita. Cara, o cara cai com aquela moto, vai conseguir pagar? Agora, quando eu sei que a pessoa vai pagar, eu até dou, né? A chave. A chave não, o chaveirinho que tem esqueci o nome agora, o fob. Quando você dá o fob para a pessoa, beleza, ele vai dar uma volta. E se ele cair, não tem problema nenhum, ele vai pagar a moto. Vai ter pelo menos condições de pagar a franquia. Mas você está entendendo? Terceiro ponto, qual é o objetivo do passeio? Quero acelerar aquela Ferrari para escutar aquele ronco a 300 por hora. Então, na ida, você vai levar umas 150 multas, mais ou menos, porque você descumpriu todas as regras de trânsito, né? E se você não tem experiência para dirigir um carro desse, como é que faz uma curva a 300 por hora? Não sei, né? Nunca fiz, nem tenho ideia como é que vai ser. Talvez você encontre o muro, mas aí, né, voltamos para a segunda questão, tem como pagar, né? Aí, voltamos para a primeira, vai perder a habilitação. Então, você entendeu? A coisa vai e volta. Então, você precisa estar preparado para poder prosperar da maneira certa. E glória a Deus por esse ministério, por vocês estarem aqui, por vocês buscarem os ferramentais certos para poderem prosperar da maneira certa. Prosperar da maneira certa requer disciplina, requer organização, requer decisão, requer renúncias. Não é fácil prosperar, claro que não, assim como ter um negócio. Agora, também não é fácil ser funcionário, vamos e venhamos, é ou não é verdade? De vez em quando tem uns chefes que é jejum e oração. Não serve só orar, né? Tem que jejuar, porque a coisa é complicada. Então, sempre vai ter uma complicação. Ser funcionário público é bom? Recebe lá no dia, mas também tem os seus problemas. Sim ou não? Tem problema. Não é tão simples quanto parece. Agora, o que torna essa carga mais simples? É ter um propósito para o seu trabalho. O que vai tornar esse propósito eficaz? Você entendê-lo e praticar nos seus negócios. Se eu começar a praticar princípios bíblicos no meu negócio, será que vai funcionar? O maior manual de instrução sobre negócios está dentro da Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar uma série de regras interessantes. Se você olhar, por exemplo, para as posturas de Neemias, Daniel, dos reis de Israel, se você olhar para uma série de coisas, como foi o ministério de Jesus, como foi as condutas dos apóstolos, você já vai conseguir entender uma série de regras de negócio. Por exemplo, Paulo era empreendedor, fabricava tendas, uma sociedade empresarial com gente da mesma fé dele. Isso é interessante. O casal, que era sócio de Paulo, era da mesma região, eram também da mesma fé. Então, eles produziam tendas. Eu costumo dizer que deve ter tido, para a época, algum projeto do estilo Minha Tenda, Minha Vida, né? Porque como é que fazia? Tinha que vender o negócio, né? Então, quando eu chegar no céu, você deve ter esse plano também, amém?
eu vou chegar para Paulo. Paulo, como é que era para vender a tenda, né? Porque fabricar, a gente já tem uma ideia. Eu quero saber como é que você vendia, né? Como é que era na época o financiamento, como é que funcionava, né? Porque você tem que ter esse plano de chegar no céu. Mas se você olhar para a Bíblia, você já vai encontrar uma série de regras de negócio muito interessante. E a gente vai passar por algumas aqui, mas eu quero começar te encorajando a entender por que a gente tem que falar desse tema, né? Por que finanças empresariais precisam estar dentro de um negócio, estar muito claro. Existem alguns pilares que são importantes para você administrar bem as suas finanças. Tem a ver com sabedoria, tem a ver com alinhamento, tem a ver com organização, tem a ver com oportunidade e tem a ver com uma melhoria contínua que você tem que fazer, desde o seu comportamento até as metodologias do que você usa no seu dia a dia. Costumo dizer que nesses 15 anos liderando o Ministério de Empreendedores, para a honra e glória do Senhor, nós já ajudamos a implantar mais de 60 trabalhos de empresários em igrejas. Em 2018, nós ganhamos um prêmio da da Câmara Municipal dos Vereadores de Curitiba. Nós fomos inscritos, e a gente nem sabe quem nos inscreveu, num projeto que dava um prêmio para as melhores práticas de educação corporativa no município. E nós ganhamos em primeiro lugar esse prêmio. O Trabalho dos Empreendedores lá em Curitiba ganhou. E o que a gente faz lá? A gente ensina a utilizar ferramentas. Quais ferramentas? Bíblicas. Porque são essas ferramentas bíblicas que até hoje norteiam todos os grandes negócios. Não existe nada que esteja fora de um padrão bíblico. Existem condutas erradas. Mas o negócio, o fundamento das profissões, o fundamento das atividades, está tudo dentro da Bíblia. Quando a gente começa a encontrar isso dentro da Bíblia e trazer isso para o nosso negócio, isso vai reforçando ele. E a gente vai trabalhar isso também nas questões financeiras. Eu queria que nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? Nós vamos ter aqui uma palavra que nós vamos ler juntos, nós vamos trabalhar as questões do seu tempo, como você desenvolve ele, uma avaliação de como é que o seu negócio está, e depois vamos tratar de alinhar isso com o que a palavra fala e como que nós vamos interagir entre palavra e prática do negócio, prática do dia a dia. Tranquilo? Ok? Então eu quero ler com você Eclesiastes 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor. Vamos ler juntos aqui. Olha o que a palavra diz. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, aqui você tem a NVI. É muito parecida. Há um tempo certo para tudo, há um tempo certo para cada atividade debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer, um tempo de nascer o CNPJ. Há um tempo desse CNPJ morrer. Tem gente que fica agarrado no CNPJ. Ele fica lá, o negócio está dando 25 anos de prejuízo, mas ele ama aquele número. Aí ele fala assim, não, mas sabe o que é, André? É que eu decorei. Claro que decorou, né? Pô, 25 anos você está com o mesmo CNPJ, é evidente que você decorou. Né? Não, mas é que eu gosto tanto desse CNPJ. Mas não dá mais. Às vezes você precisa dizer, não dá mais. Há tempo de você nascer com novas ideias, com novos projetos. Há tempo de matar, de morrer com algumas coisas que estão atrapalhando o seu negócio. Sabe, eu costumo dizer que todo mundo precisava, uma vez por mês, arrumar a gaveta. A gaveta do escritório. Você vê ali que de vez em quando você vai juntando coisa que não precisa. E você precisa fazer isso no seu computador, nos seus e-mails, com os seus clientes. Tem cliente que você precisa nascer com ele, tem cliente que você precisa morrer com ele. Tem cliente que você precisa demitir ele, falar, vai com Deus. Chega. Porque não dá mais. Há tempo de plantar, isso é muito importante. Tem gente que acha que abre um negócio e não precisa plantar nada. O que é plantar hoje no negócio? Distribuir proposta, distribuir cartão de visita, distribuir mensagem no WhatsApp, mandar e-mail para o cliente. Isso é plantar. Depois vem o tempo de colher, que é um tempo também muito precioso e que muita gente negligencia. Manda o e-mail para o cliente e nem liga para saber se o cliente leu o e-mail, querido.
manda um orçamento para o cliente e depois não liga, não manda uma mensagem ou não liga para perguntar, e aí, você gostou? Está adequado? Porque você acha que é só plantar que vai dar tudo certo. E não é assim que funciona. Às vezes você vai plantar e vai ter que plantar muito, como o pastor José falou aqui. No começo vai ter que plantar muito, mas você tem que ser especialista em colher também. Você tem que buscar essa colheita. Você tem que ligar para o cliente, você tem que voltar no cliente, você tem que visitar o cliente, para daí você poder colher. Estão conseguindo entender? Amém? Versículo 3. Há tempo de matar aquilo que te atrapalha, ou o pecado, ou a procrastinação, ou a falta de organização. É tempo de curar isso, pedir ajuda, buscar com pessoas que tenham mais experiência, como superar aquelas dificuldades que você está enfrentando. Há tempo de derrubar sofismas, mentiras. Há tempo de construir novos projetos, novas ideias, novas formas de trabalhar. Versículo 4 diz assim, há tempo de chorar. Ok, faz parte. Quem aqui nunca chorou? Né? Às vezes um negócio que não fechou, ou um boleto que precisava pagar e não conseguiu pagar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Quando fecha um negócio, querido, sorria, comemore. Né? Na sequência aqui diz: há tempo de se entristecer e tempo de dançar. Eu tenho uma figurinha aqui, quando a gente fecha um negócio no escritório, eu já mando para a pessoa, né? Um bonequinho dançando. Mandei para você, né? É um bonequinho dançando. Aí ele falou que a gente ia comer carne, né? Pô, claro, né? Mandei o meu bonequinho da vitória para ele, né? Você tem que comemorar, você tem que se alegrar. Pior coisa que tem no mundo hoje é um empresário que fica de cara feia no negócio. Como é triste isso. Há tempo de espalhar pedras, né? Suas dificuldades, vai lá, distribui, está aqui, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Há tempo de ajuntá-las, pegar conselhos, buscar ferramentas e formas de quebrar essas pedras. Há tempo de abraçar, e é muito bom, e há tempo de afastar. Tem hora que tem que sair de perto. Tem gente que você vai conversar com ele, eu estou com uma ideia, não vai dar certo. Mas nem te contei a ideia, não, mas eu sei que não vai dar certo. Tem gente que disfarça, né? Tem gente que dá uma disfarçadinha, você conta toda a ideia, a pessoa fica com uma cara assim, do tipo, não vai dar certo. Pô, cara, escolhe para quem você fala. E tem gente que você tem que se afastar, perdão, mas é verdade. Tem gente que atrapalha o seu negócio. Tem gente que vai conversar com você e ele não quer o teu bem, ele quer o teu mal. Eu vi um post esses dias muito legal, né? Tem gente que te segue para ver se vai dar alguma coisa errada. Eu corri lá para ver quem me seguia, né? É bom a gente dar uma pesquisada, né? Cuidado. Foi conversar com a pessoa, viu que a intenção da pessoa não é colaborar, não é fazer o bem. Cuidado, ora bastante, tenta, né, converter a pessoa. Não deu, querido, afasta. Há tempo de procurar por soluções, há tempo de procurar por novas ideias, mas há tempo também, versículo 6, né, há tempo também de deixar de buscar. Olha como a palavra é viva, né? Há tempo de deixar de buscar algumas coisas, não deu certo, chega, não fica insistindo, pagando, muitas vezes um preço alto por alguma coisa que não está funcionando. Tempo de guardar, importantíssimo, tem que aprender a fazer reserva de emergência. Todo mundo já falou isso para você um dia, fala a verdade. Você já escutou uma vez na vida alguém falar assim, você tem que ter um caixa. É ou não é? Está fazendo? Que falar, né, a gente escutou, mas às vezes não praticou. E a palavra, Mateus 7, 23, 24, fala sobre isso, né? Aquele que escuta as minhas palavras, vírgula, as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram as dificuldades e aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas por quê? Porque ele praticava os princípios que ele aprendia. Ele praticava aquilo que ele entendia que era correto. Então, há tempo de deixar de buscar algumas coisas que são ruins, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Também é muito importante. Tem gente que fica guardando, né? Bom, tem empresa que você vai lá que o cheiro já é de arquivo na empresa, né? Porque ele guarda tudo na empresa. Já viu? O cara, ele compra assim 150 caixas de arquivo por mês, porque ele ama montar aquela caixinha para guardar uma papelada.
Querido, digitaliza, põe na nuvem. Não, mas é porque a nuvem pode, né, sumir, e aí vai tudo embora. Cara, tem coisa que é obrigatório guardar, mas presta atenção, cuidado, tem coisa que tem que jogar fora. Tem gente que tem máquina de estimação, a máquina quebra no negócio, ela é a maior conta para pagar no mês, quase, ela é um funcionário mais caro, mas ele ama a máquina, porque foi com aquela máquina que ele começou há 35 anos. E a máquina está lá, é uma guerreira, parece aquelas máquinas de lavar antigas, que era um tanque, assim, que a mulher fala, ó, amor, tem que trocar essa máquina, fica vazando. Não, essa máquina, mamãe ganhou de vovó, deixa a máquina aqui. Não dá, tem que se livrar desse negócio, joga fora. Está conseguindo entender? Amém? Há tempo de rasgar, versículo 7. Há tempo de rasgar as vestes, rasgar o orgulho, pedir ajuda, sabe, rasgar o coração de verdade para alguém que possa te ajudar. Há tempo de remendar, vão vir conselhos. Claro, você tem que procurar conselho no lugar certo. Tá? Amém? Você conhece, de repente, um contador que é muito bom, que é conhecido na cidade para ensinar os outros empresários a sonegar imposto. É com ele que você vai pegar conselho? Não! A gente dá risada, mas olha, né? Aí, estou precisando de um conselho jurídico. Aí tem aquele advogado que todo mundo conhece, que quando contrata ele é porque é culpado. Tem um que aparece bastante na internet, que a lenda é essa, né? Se contratar ele é porque é culpado. Então, não adianta você ir num cara que já sabe que a má-fé do cara é grande. Você tem que pedir conselho para quem? Para um contador cristão, por um administrador cristão, por um advogado cristão, de preferência que você consiga saber quem é o pastor dessa criatura, né? Você comentou aqui do pastor Marciano. O pastor Marciano é o meu pastor, né? Cuida, eu brinco assim, né? Cuida com carinho, né? De mim e da minha família, há muitos anos. Nós caminhamos juntos há muitos anos. Ontem, até numa brincadeira na mesa, né? O pastor Josué gravou um vídeo e mandou para o pastor Marciano. Já pensou se eu estou fazendo alguma coisa errada? Pô, estou frito. E sem fazer já estou, né? Imagina fazendo, né? Pastor Marciano é uma benção. Há tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, querido. Tem hora que tem que ficar quieto. Não fica propagando fake news do teu próprio negócio. Tem gente que tem expertise de propagar coisa ruim do negócio dele. Tiago me pergunta assim, e aí, está tudo bem? Mais ou menos. Estava indo bem. Daí veio a pandemia. Deus não gosta de mim. Pô, a pandemia foi para todo mundo, irmão. O mundo inteiro. Você não foi o escolhido. Fica tranquilo, não é pessoal. Né? Tem gente que levou pessoal. Não, Deus está me punindo. Pô, você e o mundo inteiro. Eu escutei essa no começo da pandemia. A pessoa falando assim, Deus está me punindo. Eu falei, mas o teu pecado é grande, então. O cara acabou com a humanidade, pô. Tem gente que vai e começa um processo de fake news do negócio dele mesmo. Não, porque a coisa está indo ruim, só falta ele fazer um post, né? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Tem um perfil na internet que é coach do fracasso. Os caras postam uns negócios lá malucos. E tem gente que faz isso, o cara ainda reposta aquilo. Tipo, hoje vai dar tudo errado. Né? Hoje eu acordei, mas vai dar tudo errado. Pá, pelo amor de Deus, para com isso. Nós não podemos entrar nessa vibe. Há tempo de calar. Está difícil a situação? Ora. Está difícil a situação? Dobra o joelho. Está difícil a situação? Faz um jejum. Está difícil a situação? Procura o teu pastor. Eu tenho um código com o pastor Marciano, quando eu mando uma figurinha para ele, já sabe que a coisa é grave. E aí ele me atende. Daí eu falo, pastor, preciso de uma oração. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, preciso de tal situação. E a hora que você tem que ficar quietinho, querido. Quem aqui é daquela época de encontro com Deus, ou retiro de integração, que não pegava celular na chácara e não podia falar? Aquilo era uma bênção, fala a verdade, era uma bênção.
Cara, você podia chorar à vontade sem falar um motivo para ninguém. Era uma delícia, cara. Eu chorava que nem um louco lá e não precisava falar nada. Ia dormir, não precisava falar nada. No outro dia não precisava falar. Aí quando liberava o silêncio, era só alegria, porque era depois da palavra do Espírito Santo, era só alegria. Né? Agora não, agora a gente chega no retiro, o celular pega, então fica todo mundo lá meio que... Escuta a palavra em 15 minutos de Instagram. Pô, né? E há tempo de falar. Final do versículo 7. Há tempo de falar. Querido, seu negócio precisa ser conhecido. Seu negócio precisa ser simples de ser explicado. Um dia eu conversei com um rapaz que ele veio, eu perguntei para ele assim, o que você faz, né? Aí ele me explicou, ele falou uns 15 termos em inglês, mais ou menos, e depois os 15 em inglês, mais uns 10 em outras línguas que eu não conhecia. Daí eu falei, tá, mas resume para mim, o que significa? Ele falou mais uns 7 termos que eu também não sabia. Né? Eu falei, cara, está muito difícil essa explicação. Pô, não estou conseguindo entender o que você faz. Daí ele, não, então tá, eu vou explicar. Quando ele explicou, o negócio era super simples. Eu falei, por que complica? Ele, não, porque é chique, né? Eu falei, cara, pô. Um outro, uma vez, me deu um cartão de visita. Eu peguei o cartão, Eduardo, era incrível. Cartão, daí eu peguei o cartão, eu virei o cartão, virei de novo, virei. Porque não dizia o que fazia. Tinha o nome do camarada, o telefone, falei, nossa, deve ser agente secreto, né? Só pode. Deve trabalhar na CIA. Eu falei, querido, o que você faz? Aí quando ele explicou o que ele fazia, eu falei, por que você não pôs no cartão? Daí ele, não tinha pensado nisso ainda. Pô, cara, contrata alguém para fazer esse tipo de coisa. Você precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Vamos em frente. Você entendeu essa questão do tempo? Entendeu que tem algumas coisas que a gente precisa mudar nessa caminhada? E tudo isso que eu falei, tudo o que eu falei até agora impacta na sua questão financeira, tá? Todas as coisas. Tua cabeça vai fazer você lembrar, tudo vai impactar na questão financeira. 2022 tem sido um ano de oportunidade, amém? Amém. O mundo está sucumbindo e o Brasil não. Pô, o Brasil está crescendo. Amém? Cara, glória a Deus. Tem sido um ano de muita oportunidade. Glória a Deus. Todo mundo está preocupado com o gás, nós não. A Europa não sabe se vai tomar banho amanhã. Nós não, cara. Temos outros problemas, mas aí esse não. Né? 2022 tem sido um ano de oportunidades. Oportunidade de melhoria, oportunidade de crescimento. Nós acabamos de sair de uma dificuldade que impôs ao mundo inteiro uma mudança radical de comportamento. O motoboy nunca foi tão importante na economia. É ou não é verdade? Imagina o que seria na pandemia sem os heróis que entregavam as coisas para a gente em casa. Você concorda? Eu, cada vez que chegava um motoboy na minha casa, eu falava assim, querido, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Primeiro, que você não pegue essa doença. Segundo, que você prospere muito, tenha uma empresa de transporte. Porque você hoje está me fazendo um favor precioso. 2022 tem sido um ano de oportunidades. Continuará sendo ainda. E 2023 vai ser um ano de muita produtividade. Sabe por quê? Muita gente está alinhando, primeiro com Deus e segundo com o seu próprio negócio, uma fase de crescimento. Tem muita gente que voltou a crescer e crescer com muita força agora. Então, 2023 vai ser um ano de produtividade, mas que vai ser determinado pelo ritmo de crescimento da sua organização das coisas dentro do negócio. As suas planilhas, os seus indicadores, se isso aí tiver consertado, em 2023 o ritmo de crescimento vai ser maior. E o ritmo de crescimento é algo que precisa estar latente na sua cabeça. O seu negócio não pode estar estacionado, porque se ele está parado, ele já está retrocedendo, tá? Não tem neutro. Ou está indo para frente, ou já está voltando para trás. É que nem largar um carro numa subida. Ou ele está indo, ou ele já está voltando. Não tem meio termo. Ele não fica parado no ponto morto. Ele começa a voltar para trás. E o que vai determinar se 2023, de fato, vai ser um ano de muito ritmo? A sabedoria. A forma de a gente procurar conhecimento. A forma de a gente se capacitar melhor para poder gerenciar as coisas. Eu, de primeira formação, sou administrador, depois me especializei na área de telecomunicações, virei perito judicial, e daí começou a me faltar o direito, eu tive que voltar para o banco da faculdade. Eu já dava aula na faculdade. E, de repente, eu tive que abandonar as minhas aulas, que me dava receita, para pagar uma mensalidade de direito, que não é barato, porque
faltava esse instrumento. Tudo eu precisava recorrer ao meu sócio, que é advogado, eu precisava recorrer a ele para poder responder em algum processo ou em alguma situação de perícia, eu precisava dele. Não que eu não quero depender dele, eu quero mais produtividade. Então, o que eu precisava? De uma outra formação. Quando eu comentei isso em casa, e a gente estava orando muito por isso, e minha esposa falou, não, esse projeto é um projeto de Deus, porque a gente vinha orando, Deus está fazendo todo, né, a gente fez uma série de pedidos ao Senhor para nos responder, inclusive em sinais, em coisas bem específicas, Deus respondeu tudo, e foi tranquilo de fazer, porque pensa, né, você voltar para o banco da faculdade, 5 anos, todas as noites, né, eu não dava aula toda noite, então de vez em quando eu estava em casa, tinha célula, tinha outras coisas, então não dava para ter todas as noites. De repente teve que fazer isso. Eu sobrecarreguei bastante a minha esposa. Nós tivemos que fazer muitas coisas só no final de semana, né, em relação às questões da igreja. Então foi muito difícil, mas sem essa competência, naquela época, eu não acelerava os negócios. Então tem hora que você vai precisar verificar se tem alguma ferramenta que está faltando para você poder acelerar os seus negócios. Às vezes não é um curso superior, fique tranquilo, calma. Né? Quando eu falei para uma discípula nossa, né, que por falar em discípulo, essa igreja me deu a honra, né, de semear um casal na nossa vida, que há 15 anos a gente discipula, que é o Marcelo e a Joelma. Não sei se alguém é da época deles aqui, Marcelo e a Joelma, olha que benção. Então eles estão lá há 15 anos, eles podem dar testemunho de como é que é tudo isso que eu estou falando, porque eles me viram, né, todos esses anos empreendendo também e aprendendo com os erros e construindo o que chegou até aqui hoje em forma de conhecimento para vocês. E aí, perdão, eu estava falando? Falando do Marcelo da Joelma, né? Eu fiquei empolgado. Isso. Uma vez falando com um casal, e eles falaram, olha, a gente está com uma dificuldade e tal, e a gente chegou ao entendimento que ele precisava de um curso. E aquele curso custava lá um X de reais, ele não tinha como pagar aquilo. Eu falei, vamos orar e vamos ver se esse é um plano de Deus, porque se for um plano de Deus, vai vir uma resposta de Deus para isso. E nós oramos, e era algo em torno de uns 30 mil, mais ou menos, o curso que ele precisava fazer. Não era uma faculdade, era um curso específico. E nós começamos a orar, e a empresa que ele trabalhava chamou ele e falou, olha, a gente quer te fazer uma proposta. A gente gostaria que você começasse a empreender. Nós vamos te mandar embora. Aí você pensa assim, né? Puxa, isso é uma coisa ruim. Para ter uma mudança, às vezes você vai precisar ser mandado embora, tá? Ok? Aí nós vamos te mandar embora, mas é o seguinte, nós vamos pagar a tua rescisão, nós vamos pagar mais do que você ganha como funcionário, e como a gente sabe que você vai precisar de um curso para poder prestar esse serviço para nós vamos pagar o curso para você. Você está entendendo? Primeiro você ora, daí Deus faz. Amém? Então, às vezes a situação é um curso, às vezes a situação é uma mentoria, conversar com alguém, às vezes é um investimento que você vai fazer para ir numa feira, lá em São Paulo, um evento do teu setor, uma ida no Rio de Janeiro, um benchmarking que você tem que fazer, né? Uma cópia da melhor prática, né? Uma conversa que você tem que ter com um empresário em outra região. Cansei de fazer viagem, gente, só para bater papo com alguém que eu sabia que ia acrescentar na minha vida, tá? Isso é investimento. Esse bate-papo ali, nossa, saiu barato, porque a pessoa me entregou. Então, vale a pena você investir nesse conhecimento e nesse crescimento, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Isso vai determinar o seu ano de produtividade, em nome de Jesus, para o ano que vem. Amém? Cuidado com essa situação aqui. Nós temos um problema hoje crônico. Eu digo um problema crônico porque é muito comum de encontrar gente murmurando. É muito comum. E é fácil de identificar o murmurador, né? Porque ele tem cara de murmurador, né? Você nunca vai ver um murmurador sorrindo. Você vai ver ele emburrado. Vai ver ele com uma cara feia. E ele fazendo o quê? Murmurando. O que o murmurador faz? Murmura, reclama. E olha só que interessante, né? A reclamação, ela não muda nenhuma circunstância na sua vida. Você reclamar de alguma coisa não muda nada. Não muda mesmo.
A ação muda, mas reclamar, não. Agora, pior, a reclamação ativa, que é a murmuração, ela só atrai retrocesso e paralisação para a sua vida. Porque quanto mais você murmura, mais você gera morte para aquilo que você está falando. Porque quando você usa a sua língua para falar bênçãos, você está gerando vida, amém? É o que a Bíblia nos ensina, sim ou não? Quando eu falo algo, eu estou gerando vida ou morte. Quando eu murmuro, eu estou automaticamente gerando morte. E tem gente que é profissional, reclama, olha, o camarada devia ter um emprego de murmurador, né? Que ele, assim como tem, né, o ouvidor numa empresa, tem o reclamador. Né? Ele reclama da temperatura do café, do gosto do café, da tia do café, do uniforme da tia do café, do dia lá fora. Né? Ai, está muito sol hoje, daí eu vou suando. Né? Ai, está muito frio, daí eu vou com muita roupa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, está muito difícil o trânsito em Curitiba. Aí eu falei, mas vai de ônibus então. Não, Deus o livre, né? Muita gente, todo mundo apertado. Pô, eu falei, vai de bicicleta então. Não, mas eu chego cansado na empresa, né? Eu falei, pô, vai a pé então, né? Daí ele, não dá, eu chego suado. Eu falei, querido, então você quer o quê? O teletransporte? A Tesla ainda não inventou. Eles vão inventar, fica tranquilo. Vai demorar um tempo, mas eles vão inventar. Mas tem gente que o tempo todo tudo é ruim. Tem um posto de gasolina que eu abasteço, e costumo abastecer basicamente no mesmo posto, né? E quando eu estou em Curitiba, é evidente. E eu chego para abastecer e vem o frentista. Eu sempre vou basicamente no mesmo horário, deixo meu filho na escola, vou de manhã e tal. Então é o mesmo frentista. E aí ele chega e dá um sorrisão, né? E aí, tudo bem? E aí um dia eu falei para ele assim, cara, que gostoso que você é alegre cedo, já às 7 horas da manhã. Ele falou, sou alegre com você. Eu levei um susto, né? Porque nunca ninguém tinha me dado uma resposta dessa, né? Eu falei, como assim? Ele falou, não, tem cada mala que vem aqui que você não acredita. Eu falei, como assim? Não, tem gente que abaixa isso aqui do vidro e fala lá de dentro assim, eixe. Parece uma voz que veio de uma sepultura, né? Aí eu falo, mas e por que você sorriu? Ele falou, não, cara, porque você é alegre. Quando você vem aqui, você sempre fala alguma coisa legal pra gente. Você nunca reclamou do preço da gasolina. Daí depois eu troquei meu carro num carro a diesel, né? Você nunca reclamou do carro a diesel, que azar o meu, né? Nunca na história aumentou, o diesel foi maior que a gasolina, só que eu não comprei o carro a diesel. Né? Então, aí eu percebi ali, eu não tenho uma atitude murmuradora, eu gero vida naquele relacionamento. Então, quando ele me responde com um sorriso, é porque eu gerei aquilo junto com ele. Você está entendendo? Assim é com o teu cliente. Assim é com o teu fornecedor, assim é com o teu funcionário chega para trabalhar, dá um sorriso, querido. Tem gente que precisa quase que de um aparelho, assim, fazer um sorrisinho, precisa quase que, né, ter um momento ali de choque, para ele poder levantar o sorriso. Dá um bom dia, não murmure. A murmuração atrapalha os seus negócios, que vão resultar no quê? Problemas financeiros. É desse jeito, querido. Aprenda a ter sabedoria na hora de escolher, né, as coisas que você precisa. Ajuste as rotas daquilo que você precisa fazer. Sabe quando você erra um caminho? Quando você define um destino no GPS e você vai obedecendo sistematicamente ali e você chega no destino naquele horário, certo? Se você começar a fazer assim, o que vai acontecer no GPS? Vai recalculando a rota, né? O tempo todo. Eu tenho um pânico desse, né, recalculando a rota, porque eu já sei que eu errei, né? Eu até mudei a voz para uma voz masculina no GPS para não ter a sensação que minha mulher está falando. Falei que não era para ir por aí, né? Meu carro tem 2 GPS, né? Tem o GPS no painel do carro e minha mulher do lado, né? Porque ela sempre sabe o caminho, né? E ela fala, falei para não ir por aqui. Um dia foi até engraçado, que ela falou, é melhor virar aqui. Eu sabia que não era, daí eu virei. Falei, e agora? Daí ela, agora não sei. Falei, então por que mandou virar? Ela falou, por que você obedeceu? Falei, também. Ficou horrível a situação. Né? Então, calma, né? Vamos calcular a rota. Porque quem é próspero e produtivo, automaticamente é feliz. Quem é feliz, não murmura. Quem não murmura, trabalha melhor. Quem trabalha melhor, ganha mais. Isso é uma revelação. Pô.
Quem trabalha feliz, quem trabalha bem, quem trabalha alegre, ganha mais dinheiro, é fato. É fato. Eu não sei você, mas eu costumo ler a biografia de pessoas que tiveram algum nível de sucesso em alguma coisa. E uma característica muito comum de encontrar, primeiro, a organização, disciplina, uma boa administração daquilo que ele está fazendo, mas uma coisa muito comum é uma fala que cabe bem para nós aqui. Não reclame, faz acontecer. Está ruim a situação, querido? Faz a mudança. Ora, pede ajuda, pede uma direção. Porque não tem como, querido. Se você só murmurar, o negócio só vai travar, só vai piorar. Nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus nos nossos negócios. Amém? Agora, como é que eu faço um ciclo de crescimento empresarial correto? Para que eu possa transbordar isso na vida financeira do meu negócio. Como que eu faço isso? Existe um padrão bem interessante, que é esse aqui, ó. Primeiro, eu faço um bom devocional, porque se eu quero ter um alinhamento com Deus e quero um negócio próspero, eu preciso ter uma orientação espiritual que vai gerar em mim estabilidade emocional, porque nós decidimos por emoções, nós trabalhamos por emoções, nós atendemos o cliente de forma emocional, sim ou não? Sim, você pode aprender técnicas, você pode ler livros que vão falar sobre persuasão, vão falar sobre leitura corporal, vão falar sobre um monte de coisa, mas na hora de atender, é a emoção que vale. E aí, essa emoção, se ela não estiver bem calibrada, ela vai te gerar problema nesse atendimento, que consequentemente vai te gerar problema onde? Nas finanças. Quando você faz um bom devocional de manhã, ora a palavra, ora sobre o teu negócio, lê a palavra de Deus, você também gera no natural duas coisas importantes. Você gera direção e propósito para o seu dia. Olha que interessante. Quando você entender esse mecanismo, e de manhã, antes de começar tudo, você consagrar o seu dia ao Senhor, consagrar os seus planos ao Senhor, a sua chance de ser mais bem-sucedido é maior. Isso é uma receita de sucesso, querido. Se de tudo que eu falar nessa noite, você só começar a fazer o devocional amanhã, já vai mudar. Pode ter certeza absoluta. A palavra de Deus ela é tão viva que ela traz instruções claras e definidas de como nós devemos fazer as coisas. Só que a gente precisa praticar ela. E praticar é uma coisa complicada. Eu digo que é complicado pelo seguinte: às vezes o pastor Davi vai aqui preparar uma mensagem maravilhosa sobre perdão. Aí ele pega aqui, prega no domingo, pega aqui, fala para todo mundo, fala sobre como é importante pedir perdão, como é importante você estar com isso tranquilo na sua vida, e aí você e o seu cônjuge se cutucam e falam, né? Pegou? Não, peguei, que bênção de palavra, né? Bênção de palavra. Aí quando sai ali fora, um fala para o outro, vamos perdoar fulano? Daí o outro responde, de jeito nenhum. Acabou. Não serviu para nada aquela palavra, nada. Porque não teve a capacidade de praticar. E não praticar a palavra é o grande erro que impede você de prosperar financeiramente, e essa é uma verdade. Amém? Enquanto você achar que a palavra de Deus não se aplica para o seu dia a dia, mais difícil vai ser o seu dia a dia. Essa é a realidade. A chave disso é você entender o que a palavra fala e praticar ela nos seus negócios. Depois de você fazer um bom devocional, você vai estar alinhado, né, com direção e propósito que você acabou de gerar no devocional. Você vai gerar uma produtividade melhor, você vai ajustar melhor a sua agenda, vai aproveitar melhor o seu tempo, e esse tempo vai ser mais prazeroso. Porque é óbvio, querido, você alinhou com a palavra de Deus, você orou, você está naquele dia mais potencializado ali pelo que a palavra fala, claro que você vai ser mais produtivo. Agora você tem que tomar cuidado com uma coisa, querido. Tem gente que gosta de gastar um tempo de oração maior, e isso é precioso. Agora tem gente que se vê um morrozinho e já sobe para orar. E ele fica lá. Um dia, 2 dias, 15 dias. E aí os boletos começam a vencer.
Aí tem que ir lá chamar ele, dá para descer do monte e pagar boleto? Pô, mas não esqueci desse negócio, estava aqui orando, né? É bom, é óbvio, nós temos que orar. Só que nós estamos em duas esferas, né? Nesse momento aqui. Nós temos a esfera espiritual e a esfera natural. Nós geramos no espiritual a forma correta de agir no natural. Mas se nós só ficarmos no espiritual e não agirmos no nosso dia a dia, vai dar zebra. Você concorda comigo? Uma vez estava tendo uma campanha lá na igreja, que era de oração, era o dia todo, né? Era metade do dia. Você podia chegar às 6 da manhã, e em qualquer horário, entre 6 da manhã e meio-dia, o templo estava aberto para orar. E, por coincidência, num dia, era o meu dia de plantão lá, eu estava lá e fiquei a manhã toda na igreja. E vi um camarada ficar a manhã toda lá na igreja também, orando. A manhã toda, chegou 6 horas da manhã, meio-dia ele foi saindo, eu fui lá, né? Falei, irmão, como é que você está? Não, tudo bem. E falei, e os negócios? Não, está meio complicado, eu tenho vindo aqui orar. Aí eu falei, mas o que está precisando? Não, então estou precisando de cliente, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando visitar uns clientes, estou precisando... Aí eu falei, tá, mas vem cá, você está vindo todo dia, das 6 ao meio-dia? Não, estou, 6 ao meio-dia eu estou aqui na igreja e tal. E de tarde? Não, de tarde deu corpo para resolver umas coisas, então até nem está sobrando tempo para visitar cliente. Ué, você está orando para visitar mais cliente, mas daí você não está tendo tempo para visitar o cliente? Você concorda que tem uma coisa errada nessa história? Né? Então a pessoa está no monte, está uma delícia, está gostoso, está uma bênção, mas tem que pagar o boleto. Então tome cuidado só com esse tipo de alinhamento para não atrapalhar a sua produtividade. É diferente quando você tem uma reunião, alguma coisa que você pode vir, pode ficar tranquilo. E por fim, nesse slide, atenção, cuidado com o tempo que você gasta com algumas pessoas, tá? Ajuste a necessidade de estar, muitas vezes, naquela reunião ou com aquela pessoa. Tenha coragem para dizer não, e eu digo tenha coragem porque precisa de coragem para dizer não. E tenha ousadia para fazer o certo, que é aquilo que a gente falava no começo. Pagar impostos faz parte do negócio. Quem aqui joga xadrez? Bastante gente até. Você já jogou xadrez com quem não sabe jogar xadrez? É uma experiência fantástica, porque não vai ter jogo, você concorda comigo? Vai ter no máximo ali uma explicação de como é que funciona, né? O cavalo vai assim, em L. Aqui o bispo faz assim, a torre para o lado. É o máximo que vai acontecer. Mas não vai ter jogo, porque a pessoa não vai aprender xadrez em 2 minutos. Você concorda comigo? No mercado é mais ou menos assim. Você precisa estar preparado para esse jogo. E às vezes você é eliminado desse jogo sem saber por que foi eliminado. Vou dar um exemplo. Nós queríamos fazer uma reforma no imóvel nosso de praia e a gente queria colocar lá um piso vinílico numa área externa. E aí eu fui dar uma olhada na internet, quanto é que custava, e comecei a ver um monte de relatos de pessoas dizendo que pelo menos naquele momento, né, piso vinílico não era bom em áreas externas, em especial na praia, porque podia ter a incidência mais forte do sol, aquilo ia ressecar, ia ficar horrível. E eu comecei a ver muitos relatos, e várias pessoas. Então eu gastei ali umas 2 horas olhando aqueles relatos. E aí eu chamei uma pessoa para ir fazer um orçamento. E aí eu fiz um teste com o camarada. Falei, escuta, eu estou pensando em pôr um piso vinílico aqui atrás, você recomenda? Não, o piso vinílico é muito bom. Ele foi eliminado sem nem saber por quê. Tudo que ele me falou a partir daquele momento, eu não lembro nem o nome dele. Não lembro, porque foi eliminado. Aí eu chamei um outro camarada. Estou pensando em pôr um piso aqui vinílico. Não faça isso. Não é bom. Inclusive, se o senhor insistir muito, quiser colocar, coloque e já fique com o meu cartão, que o senhor vai precisar depois para remover. Uau! Pronto. Especialista no negócio. Eu gastei 2 horas e eu eliminei o primeiro que foi lá falar besteira. Às vezes você é eliminado porque o cliente sabe mais. O cliente aprende. Hoje tem muita informação. O cliente aprende sobre o teu negócio. Às vezes ele é mais especialista do que você no negócio. Então comece a se preparar para ir para uma visita. Eu sempre falo, né, para o meu time, a gente vai conversar com tal escritório de advocacia ou com tal cliente, vamos dar uma investigada primeiro o que é o negócio. Vamos olhar na internet, vamos dar uma pesquisada, vamos ver quantos processos tem, vamos ver o que acontece, vamos lá conversar, mas vamos com informações.
E a gente já ganhou muito negócio porque a gente falou palavras-chave que o cara queria escutar, é verdade. Porque o empresário tem palavras que ele quer escutar, principalmente sobre o negócio dele. Não tem o que falar, que o cliente pergunta do negócio dele. Ele ama falar do negócio dele. Deixa ele te ensinar um pouquinho. Depois que ele ensinar, você faz o negócio. Isso tudo vai resultar onde? Nas suas finanças. Esse é o caminho. Então, aprenda a se qualificar sobre o seu negócio, né? Estude, procure cuidar da sua saúde, procure cuidar da sua família, tenha uma boa gestão do seu trabalho, tenha um bom gerenciamento das suas emoções. Isso tem atrapalhado a vida de tantos empreendedores, querido. Tem empresário que ele está tão mal emocionalmente que ele transfere aquilo para os funcionários, transfere aquilo para os clientes, transfere aquilo para os fornecedores. E aí, aí ele acha que o mercado está contra ele, mas é ele que está contra o mundo, sozinho. Ele está lutando para quebrar. Tem gente que se esforça bastante para isso. Tem gente que quase que faz curso para quebrar. Como falir? Né? Próximo capítulo, né? Como falir? Né? O camarada vai trabalhando para isso. Ele vai quebrando o negócio dele, por quê? Porque as emoções estão maus. Ele não melhora de forma acelerada as coisas que precisam ser trabalhadas. Agora, para isso, você tem que lembrar que cada vez que você conquistar alguma coisa, você tem que continuar avançando, querido. Quando você para, é um erro, porque as coisas se deterioram. Sim ou não? Você avançou em alguma coisa hoje, amanhã essa coisa já não tem tanto valor. Porque o maquinário perde valor, o cliente precisa que você recalibre o ticket médio que você faz com ele. Então, você precisa ter informações do seu negócio e qualificação no seu negócio para poder ser um bom prestador de serviço, um bom industrial, um bom comerciante. Se você não faz isso, o que vai acontecer? Alguém no mercado vai fazer. E esse alguém no mercado vai roubar o teu cliente e você vai chorar por isso. Há 12 anos, eu empreendo na área jurídica, em especial nas questões de perícia, e as nossas perícias são altamente técnicas. A gente sabe fazer cálculo, e isso é um divisor de águas no mercado. Quem aprende matemática com muita excelência vai ganhar mais dinheiro na vida, pode ter certeza. Porque fazer cálculo é um desafio, principalmente no setor jurídico. Então, quando a gente faz os nossos cálculos, a gente cobra e cobra bem. E quantas vezes eu escutei de clientes, mas fulano faz por tanto. Ok, faça com ele. Assim que ele fizer, já pega meu cartão aqui que você vai precisar me contratar e vai pagar mais caro, porque você vai pagar para ele não fazer e depois vai pagar para mim fazer. Parece arrogante, soa estranho, né? Mas se você não tiver confiança no que você faz, querido, nem o cliente vai te contratar. Nem você quer ser contratado. Quem dirá o cliente contratar você? Pense. É um paradoxo, né? Nem você. Uma vez eu perguntei para um perito amigo, né? Falei, escute, como é que está indo o teu negócio? Mas eu vi que ele ia responder que ia estar mal, né? Aí eu já antecipei e falei, não, porque para mim está muito bom. Aí ele, está mais ou menos. Ele ia reclamar, daí já virou mais ou menos. Eu falei, cara, você tem uma expertise muito boa, por que você não está avançando? Não, é porque me falta tal ferramenta, me falta isso. Eu falei, para de olhar para as fotos, querido. Você sabe fazer um negócio bem feito, você não trabalha bem. Aí sabe como é que terminou a conversa? Posso trabalhar para você? Você está entendendo? O cara já era bom, só que as emoções dele estavam matando ele. A precificação estava matando ele estava cobrando pouco pelo trabalho dele. Aí um dia eu atendi um telefone em casa e eu costumo chegar em casa mais cedo, então eu já não atendo o telefone depois das 5 para poder ficar com a família, tal. Então é um padrão, né? Eu consigo sair do escritório 5 e pouco, vou para casa. Mas aí esse dia eu não prestei atenção, quando eu vi estava tocando o telefone, peguei e atendi. E minha esposa estava na minha frente, a gente estava na cozinha. E aí eu comecei a falar com o cliente, falei, o negócio é o seguinte, cara, se a gente não bater o martelo agora, você vai ter um problema, porque a hora que acontecer isso, o juiz vai te intimar dessa forma, vai acontecer assim, vai acontecer assado, isso vai te dar um problema, vai custar mais caro, tal. E eu fui, literalmente, tocando terror. E pintei um quadro para ele terrível, do tipo assim, você vai acabar preso. Só faltou falar isso no final. Quando eu desliguei a ligação, a minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, esse armário aqui está para cair, hein? Se não consertar esse negócio, nós vamos perder todos os copos dessa prateleira. E vai cair tudo aqui. Eu falei, nossa, você nunca falou assim? Ele falou, não, eu aprendi com você agora.
Falei, aprendi como é que você faz negócio. Você toca o terror e aí você vende o teu serviço. Falei, vou fazer assim com você daqui para frente. Falei, credo, cria um monstro. Né? Cara, você precisa ser incisivo no que você vai falar, querido. Não dá para, olha, talvez seja bom você me contratar. Que isso, querido? Ele tem que contratar você. Senão vai dar uma zebra na vida dele que nunca mais ele vai ser o mesmo. Vamos em frente. Tudo isso vai resultar nas suas questões financeiras, tá? Organização financeira é algo que você precisa colocar em prática. O que é isso? Você precisa aprender a ter indicadores do seu negócio. Qual é o produto que você mais vende? Tem dono de restaurante que gosta de jiló. Nada contra o jiló. Mas não é todo mundo que gosta. Não adianta colocar 10 quilos de jiló para servir de manhã, que ninguém come jiló. Só uns ou outros aí. Um ou outro. Você concorda comigo? Adianta fazer promoção, aí você não sabe que dia que é o dia que você mais vende. Aí vamos dizer que esse dia que você mais vende é o dia 7, porque é depois do 5º dia útil, ok? O dia que você mais vende. Adianta fazer promoção de 98% de desconto no dia 7, cara? O cara já vai comprar de você, querido. Tem gente que sabota o negócio com uma palavra simples. Quando o cliente dá o cartão, o atendente pergunta, crédito ou débito? Querido, treina a pessoa. Débito, deixa o cliente se humilhar e pedir. Débito. Aí você faz uma promoção de 10 vezes sem juro, que não existe, mas tudo bem. 10 vezes. Aí você não sabe se o cliente podia pagar antes. Débito, daí o cliente se humilha. Não, crédito. Ok. Daí a pessoa vai ter que dizer, né? Dá para parcelar? Deixa o cliente se humilhar, fique tranquilo, né? Você já treinou isso como consumidor. Aí, quando o cliente falar, dá para parcelar? Quantas vezes o senhor queria? O senhor gostaria? 3 vezes está bom. Pronto, você economizou 7, querido. Mas não sai dando a facilidade antes de você estudar o teu negócio. Entende o indicador primeiro. Eu, por exemplo, só compro o carro no dia 30 do mês. Se tiver 31, dia 31. Coitado dos vendedores que me atendem. Já é uma lenda já esse negócio. Funciona. Né? Eu chego no dia 30 e pergunto, como é que está o mês? Não, estamos vendendo muito bem. Então eu volto o mês que vem. Não, espera um pouquinho. Não bati minha meta ainda. Falei, então tá, tem que ter sangue frio para fazer isso. Né? Eu quero o carro, né? É lógico. Né? E aí, eu pergunto para ele, daí, como é que vamos negociar? Não, eu consigo dar um desconto tal. Não, está muito pequeno. Eu volto dia 4. Cara, como assim dia 4? É porque dia 5 o teu patrão tem que pagar teu salário. Então pode ser que meu dinheiro tenha mais valor no dia 4, porque eu vou pagar à vista. Aí o cara já muda de figura, ele já sabe que você sabe negociar, porque quem vai fazer parcelado não negocia, né? Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para ser aprovado o crédito. Imagina negociar. Né? Ele está lá orando, vai aprovar a ficha, vai aprovar. Não está pensando no negócio, ele está pensando no financiamento. Não é no negócio que ele está pensando. Eu vou para negociar. E eu faço assim com tudo, com o computador. E quando começa a ficar difícil a negociação, eu falo para a pessoa assim, mas eu orei, viu? Antes de vir aqui falar com você. E vou orar mais. E a pessoa fica olhando com uma cara assim, tipo, o que esse cara está falando? Né? E eu oro mesmo, querido. Não faço compra sem orar. Então, tem indicadores do seu negócio para você tomar a decisão certa na hora de uma promoção, por exemplo. Ok? Outra coisa, né? Tenha medidas de crescimento do seu negócio. Quanto você faturou no mês passado? Quanto você precisa faturar? Que meta você tem para o seu negócio? Como que você pode melhorar essa meta? Você está entendendo? Dá para praticar isso? É difícil? Não. Requer disciplina. Eu preciso também de uma certeza que o tempo de mudança nos meus negócios precisam acontecer. Se eu não tiver a certeza de que eu vou ter que mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada no seu negócio. Todo mês vai ter que ter alguma implementação, alguma mudança que você vai ter que fazer. Você tem que ler o seu negócio, senão não acontece. Você também tem que instalar na sua cabeça, aí, no seu negócio, um departamento de inovação e criatividade. Foi o que o Eduardo falou aqui. Isso aí vai definir o crescimento da sua empresa. Inovação, tecnologia, criatividade, rapidez, isso tudo é imperativo. Tem que começar a funcionar no seu negócio. Ok? Vamos em frente. Claro que todo negócio tem dor, né? É óbvio. E quais são algumas dores latentes que hoje em dia você precisa cuidar muito? Todo negócio tem dor, mas só é curado quem busca ajuda, né?
Tem dois pilares hoje que são estruturantes para um negócio e que são bem negligenciados por alguns empresários. Primeiro, são os riscos jurídicos do seu negócio. Contrate bem, demita melhor ainda. Porque a demissão mal feita ou a demissão feita com base nas suas emoções podem gerar uma ação trabalhista. Então, demita bem. Demita pagando correto. Demita, às vezes, premiando a pessoa, porque durante um tempo ele te deu lucro. Aprenda a fazer conta de quanto o funcionário te deu de lucro e honre isso. Dê um presente, dê um bônus, né? Na hora de mandar embora, melhore a situação. Ó, tua rescisão é 10 mil, vou te dar 15. Ah, André, mas se eu fizer isso, depois o cara ainda entra na justiça. Não tem problema, querido. A justiça de Deus não falha nunca. Fica tranquilo. Faça você a parte certa. Deus vai cumprir a parte correta. Eu tenho uma planilha que eu tenho um histórico de quanto cada funcionário me trouxe de rentabilidade. Então, eu sei se eu posso dar 5, 10, 15, 50 mil de bônus no final de uma rescisão, por exemplo, porque eu sei quanto que eu ganhei. Agora, se você não tem essas informações, também você não consegue fazer. Você concorda comigo? Não tem como. Aí, né, fica difícil. Então, você precisa cuidar com o risco jurídico do negócio. Outro risco perigoso é o endividamento. Que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar menções a faça dívidas. A única coisa que tem na Bíblia sobre dívida é não deva nada a ninguém, a não ser o amor. André, mas como que faz para uma empresa funcionar à vista? De dois jeitos, querido. Ou você vai tomar essa decisão, ou o Serasa vai tomar essa decisão para você um dia. Fique tranquilo, né? Vai chegar uma carta, que não é uma carta de amor, mas é uma carta motivacional, vai fazer você melhorar, né? Vai fazer você pagar as coisas à vista, porque você não vai mais ter crédito, então o Serasa, às vezes, faz um grande trabalho, né? Eu fui palestrar uma vez num congresso em São Paulo, e o palestrante anterior era do Serasa, né? Aí, quando eu subi, eu falei assim, eu quero agradecer ao Serasa, que tem feito um trabalho de educação financeira fantástica no país. Quando eles mandam aquela carta, você aprende a pagar à vista. Nossa, o cara ficou doido, o povo ficou feliz, mas o cara do Serasa queria me matar depois. Mas é uma verdade. Chegou a cartinha, você tem que mudar alguma coisa, você concorda? Então, por que a gente não toma essa decisão antes? André, mas como que eu faço para ter um negócio sem endividamento? Inteligência financeira. Um empresário me procurou um dia, Tiago, e falou assim, cara, vou pegar um empréstimo no banco, 2,8 milhões, para comprar uma máquina nova, industrial. Eu falei, já orou? Ele falou, já orei. Tem certeza que o endividamento é o melhor caminho? Quando eu falei que eu vinha conversar, quando eu falei disso para minha mulher mandou vir conversar com você. Eu falei, você sabe que eu não vou te encorajar a financiar uma máquina, né? Aí ele falou assim, eu sei, mas qual seria um outro caminho? Eu falei, tem um caminho legal, inteligência. Vamos orar, vamos pedir estratégias. Eu falei, o que você vai fazer com essa máquina? Não, essa máquina eu vou conseguir produzir mais rápido e com mais quantidade tal produto que eu já vendo para alguns clientes. Eu falei, então você vai vender para clientes que você já tem. Aí ele falou, sim. Eu falei, que legal. Você não vai expandir mercado para outros clientes? Ele falou, não, por enquanto, só os meus clientes mesmo que vão consumir. Eu falei, que legal, cara. E esses teus clientes são clientes de muitos anos? Você tem clientes assim de 10 anos? Ele falou, tem de 10, tem de 15 anos. Né, o pai dele, que já começou a indústria. Eu falei, esses clientes confiam em você? Não, os clientes confiam. Eu falei, então, cara, pega o dinheiro com eles. Ele falou, mas como assim? Vou pedir dinheiro emprestado para o cliente? Eu falei, não, querido, você é um homem inteligente. Você vai pegar uma resma de papel A4, que dá para fazer dinheiro com uma resma de papel A4. Dá uma resma de papel A4 na minha mão que eu faço grana com ela. Pega e imprime um monte de contrato de antecipação de produção. Pega a assinatura do cliente com a produção que você vai vender de forma antecipada. Pega esses contratos, leva no fabricante e propõe para o fabricante uma compra parcelada de acordo com o recebimento desses clientes. Ele falou, será que funciona? Eu falei, não sei, tenta. O que temos a perder? Quanto custa uma resma de papel? 22 pila, fica tranquilo, é o máximo que você vai perder de dinheiro. Ele, cara, mas eu acho que essa ideia é boa. Aí beleza, passou uns dias, ele me ligou. André, você não vai acreditar no que aconteceu? Eu falei, vou, porque eu creio em milagre, né? É terrível quando a pessoa começa testemunhando mal. Tá esquisito hoje em dia, não tá, pastor? A pessoa vai testemunhar e ela começa assim, você não vai acreditar no que aconteceu. Aí a pessoa conta um mega milagre. Daí o outro fala assim, uau, não acredito que aconteceu isso. Cara, acabou o milagre. Né? O milagre, a bênção no meio ali ficou perdida, porque um não acreditou e o outro desconfiou depois. Né? Aí quando ele me ligou, eu falei assim, André, você não vai acreditar. Os clientes aceitaram. Eu falei, uau, cara.
Falei, e você foi lá já no fabricante? Não, ainda não fui, estou com um pouquinho de medo. Falei, credo, repreenda esse negócio, irmão. Você teve a ousadia de ir lá falar com o cliente, pegou os contratos. Aí eu falei assim, quantos contratos você pegou? Ele falou, peguei 10 contratos. Quanto que dá o total? 3,5 milhões. Eu falei, já tem a mais. Que medo que é esse que você tem? Não, acho que os caras não vão fazer em 12 vezes lá. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tenta pelo menos. Daí ele foi na fábrica. E aí ele me ligou. André, eu falei, não fala. Deixa que o Espírito Santo vai me revelar. Eles aceitaram. Daí ele falou, como é que você sabia? Eu falei, como é, né? Como será, né? Eu falei, claro que eles iam aceitar, cara. Você levou lá um monte de título de clientes bons, os caras iam aceitar. Aí venderam a máquina para ele em 10 vezes, cara. Com o dinheiro do cliente deles. Sabe quanto que ele pagou de juro? 0. Sabe como que os clientes ficaram? Felizes, porque iam ter a produção antecipada. E o banco chorou, perdeu mais uma. Não, o banco foi o único que chorou na história. Que delícia, né? Que bom. Que pagar juro, querido, não é bom para você, tá? Não é bom para você. Querido, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, usa o cheque especial todos os meses, e no mês seguinte vai pagar em torno de 700 reais do salário dela de juro. Na empresa é a mesma coisa. Não tem taxa de ganho financeiro que supere o juro. Quem está ficando com o lucro do seu negócio? O banco. Não é possível. Você tem que se livrar disso, querido. O banco não é seu parceiro de negócio. Não acredite naquela propaganda. Estamos aqui para te ajudar. O que podemos fazer por você afundar? Quer dizer, não fala isso na propaganda, né? Fala o que podemos fazer por você hoje. Calma, não tem. Ah, mas tem ferramentas que dá para usar do crédito. Claro, tem ferramentas, mas cuidado com elas. Eu tenho cartão de crédito, mas eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele se manifestar um dia, vir em forma de fatura, e aquilo virar um dragão, né? Cuidado, tenha cuidado. Começou a ficar esquisito o valor, para. Faz uma cirurgia plástica, quebra ele. Né? Não deixa aquele negócio aumentar. Tem gente que agora tem, porque na empresa roda mais dinheiro, ele pega um limite enorme e acha que agora nada pode dar errado na vida. Porque agora com 150 mil de limite, minha empresa só vai crescer. O buraco. Não para o mercado. Né? Então, tome cuidado com isso. Outro risco do negócio, outro perigo, é não conhecer direito as regras do negócio. É não treinar funcionário, é não informar o que o produto faz. Isso geração de consumidor. É não divulgar corretamente o seu negócio. Isso pode gerar uma propaganda enganosa, pode gerar uma venda casada. Né? Esses dias eu vi uma propaganda, eu fiquei tão constrangido que eu liguei para a pessoa. Não conhecia, nem sei se a pessoa depois, né, entendeu qual era o meu intuito, mas eu liguei para uma empresa e falei assim, vocês estão cometendo um crime. A pessoa, qual o crime? Não, porque vocês fizeram uma propaganda no Instagram, é uma venda casada. Vocês estão oferecendo um produto, estão oferecendo isso. Tá? Aí o cara falou, puxa, eu não tinha percebido. Aí ele falou assim, eu vou tirar essa propaganda do ar agora, muito obrigado por você ter avisado. Falei, quase que eu falei para ele, vou mandar fatura depois. Né? Mas falei, não, deixa essa de graça por enquanto. Né? Eu falei, olha, não faço. Tá? E o cara tirou. Na semana seguinte ele colocou de novo. Aí eu falei, bom, ele só tirou porque eu tinha ligado. Então essa empresa não é confiável. Ele sabe o que está fazendo. Chegou a instrução, chegou a luz e ele não resolveu o problema, é porque ele sabe que é uma venda casada e ele sabe que está cometendo um crime mesmo. Então, isso gera problema. Outro problema é não conhecer a regra tributária do seu negócio. Tem gente que acha, né, tem muito contador ainda, que fala que o Simples é o melhor universo do mundo. É para algumas empresas, para outras tem que ser o lucro presumido, para outras tem que ser o lucro real. Você tem que avaliar qual é o melhor para o seu negócio, aonde você vai pagar menos imposto. Querido, no Brasil, um dos únicos países do mundo que se você não tiver lucro e tiver no lucro real, você não paga imposto. Claro, paga os impostos de folha e tudo mais, mas imposto sobre o lucro você não paga. Quando você está no lucro real, você faturou R$1 milhão e todas as suas despesas deram R$1 milhão, parabéns, você não vai pagar R$1 de imposto. Mas se você tiver um Simples, dependendo do enquadramento que você tiver, você vai pagar uns 15%. Entendeu? Regra do jogo. Se você conhece a regra do jogo, você joga xadrez. Se você não conhece a regra do jogo, ninguém te convida para jogar xadrez, querido. Então você precisa aprender.
consulte um contador, consulte o teu contador, né? Converse com ele, fala, olha, eu fui numa palestra, um cara meio maluco lá falou um negócio, fiquei meio preocupado. Estamos no enquadramento certo? Não tem nada para recuperar? Tem muita recuperação tributária rodando aí. Tem os produtos monofásicos, aí um dia eu falei monofásico, o cara falou, não, aqui é 110 ou 220. Dá um desespero, cara. Viu? Isso é um incentivo para vocês que lideram o ministério aí, né? De vez em quando vai vir umas perguntas, umas respostas desse tipo, assim, né? Produto monofásico não é isso, é tributado lá na indústria, depois não precisa mais ser tributado. Aí você emite a nota e o teu contador manda um boleto para você pagar o imposto. Mas não precisava pagar aquele imposto, porque a indústria já pagou para você. É um produto que só é tributado na produção. Aí o camarada paga o boleto, aí chora que o imposto, que o país vai quebrar ele, o risco do país, não, o risco do desconhecimento dele, que Oséias já falava lá atrás, o povo perece por falta de conhecimento. Está tudo na Bíblia. Essa aqui é a grande verdade. E é ali que nós temos que nos socorrer. Então, se você tem algum tipo de enquadramento assim, procura um contador também, procura alguém especialista nisso, para que você possa recuperar, talvez, alguma coisa no seu negócio, e às vezes dá umas coisas boas. Tivemos clientes aí que já tiveram recuperações maravilhosas, justamente porque olharam a regra do jogo, fizeram a tributação no regime legal, correto, e o regime tributário, o regime fiscal ficou correto. Tranquilo? Sem isso, dificilmente você consegue prosperar adequadamente no negócio. E você concorda que tudo isso vai impactar nas suas finanças? Sim, né? Automaticamente. Não tem como. Outras coisas que impactam no seu negócio, para a gente caminhar aqui para o fim. Pessoas impactam no seu negócio, sim ou não? Veja com quem você investe tempo e com quem você perde tempo. Eu gosto muito de gente, senão não era coordenador de célula, não tinha um monte de célula debaixo da gente, um monte de gente que a gente cuida. Eu amo pessoas. Mas tem aqueles que eu invisto tempo e tem aqueles que eu paro de perder tempo um dia. Não que eu vou eliminar a pessoa da minha vida. Eu só vou dizer para ele, ó, você precisa de um conserto. Eu estou aqui para te ajudar. Mas enquanto você não tomar essa decisão, não adianta a gente bater em ferro frio. Você concorda comigo? Falo 10 vezes para o cara parar de trair a mulher dele. Ele não para, o que eu vou fazer? Falo, cara, o dia que você quiser resolver isso, nós estamos aqui, tá? Mas enquanto isso, não falo mais. Não adianta falar. O cara não toma uma vergonha na cara. Não adianta falar. Aí, claro que a gente ora, né? Porque o Senhor nos ensinou a misericórdia, amém? A gente ora bastante, que é para vir, né? Uma luz na cabeça e o Espírito Santo tocar o coração dele e ele transformar a vida. Mas cuida. Tem gente que vai no concorrente para fazer um benchmark e encontra um concorrente chorando as pitangas. O que ele faz? Chora junto. Passa o dia abraçado com o camarada chorando as pitangas. Está tudo ruim mesmo. Ninguém mais compra. Ninguém mais aluga fita VHS na locadora. Pô, já morreu o negócio, tá? Vamos para frente. Não dá mais. Falei isso esses dias, né? E daí minha esposa, ela está fazendo uma outra graduação de psicologia, e aí precisava de um filme que ela queria assistir, e aí fui procurar na internet e não tinha no Netflix, não tinha nenhuma plataforma, e aí eu comecei a procurar na internet e não é que eu achei uma locadora que tinha o filme, cara. Sério? Sabe quanto é que custava o DVD? R$35 para alugar. Falei, mas por que tão caro? Ele, porque você não vai encontrar em nenhum outro lugar, o cara falou para mim. Falei, nossa, vejo que és profeta. Né? Cara, não tinha onde arrumar mesmo, cara. Paguei 35 pila. Nicho de negócio. Ok? Tem que estudar. 100%, né? Se você não tiver 100% no negócio, vai ter problema. Se você não tiver 100% de fidelidade nos seus negócios, você vai ter problema. O que é fidelidade nos negócios, querido? Fidelidade nos seus dízimos e ofertas, fidelidade nas informações que você passa ao mercado, fidelidade na forma como você administra aquilo que chega nas suas mãos, porque foi o Senhor que deu, amém? Você crê nisso? Eu creio, amém? Então, fidelidade faz parte, é uma regra de negócio. Fidelidade é bom, fidelidade vai te proteger, é isso. O Senhor fala que quando você dizima, o que Ele vai fazer com o devorador? Ele vai repreender. É Ele, não é você. É Ele que vai repreender. Então, essa proteção é maravilhosa para o seu negócio, amém? Porque de vez em quando tem cliente que é devorador. Funcionário que é devorador.
Não, uma vez eu peguei uma moça, essa foi engraçada. Eu peguei uma moça, a gente tinha comprado estava lá, fazia tempo, um apontador automático de lápis. E eu passei pela mesa dela, ela estava fazendo assim, até o fim, cara. Eu falei, fulano, o que você está fazendo? Ai, que isso aqui me desestressa. Eu falei, misericórdia, isso é o devorador tentando roubar do meu dinheiro. Eu falei, para com esse negócio. Mas deu um fim naquele treco. Eu falei, vai comprar uma bolinha daquela que você fica fazendo assim, então. Né? Ah, pelo amor de Deus. Eu falei, quantos lápis já foi? Ela, não sei, eu vou pagar então. Eu falei, para, pelo amor de Deus. Né? Pô, fidelidade impede, né? E graças a Deus eu vi, então eu entendi que o Senhor estava me defendendo ali naquela situação, né? Conhecimento do negócio tem que ser 100%, querido. Tem alguma coisa que você não conheça do seu negócio? Faz o que a Bíblia fala, procure sabedoria, entenda tudo do seu negócio. Veja, né, tenha visão de oportunidade. Uma vez eu fui numa rede, uma franquia lá de Curitiba, eu fui numa rede e estava ali conversando, fiz o meu pedido, daí eu perguntei para a pessoa, porque ela estava muito alegre, né? Eu perguntei para a pessoa, vem cá, você gosta de trabalhar aqui? Ela falou assim, eu gosto muito. Falei, que legal, que bom que você gosta de trabalhar aqui. Falei, quantas franquias tem desses restaurantes? Ela falou um número lá. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. O dono da empresa, ele vem com que frequência aqui? Ela falou, não, ele vem de 15 em 15 dias. O gerente está todos os dias, mas o dono vem de 15 em 15 dias. Porque na programação de visitas, todos os dias ele está numa unidade. Então, a minha aqui é de 15 em 15 dias. Eu não sei exatamente sempre qual é o dia que ele vem, mas ele vem de 15 em 15, em média. Falei, que legal. E quando ele vem aqui, ele faz o quê? Uma vez ele vem, ele fica no caixa. Outra vez ele vem, fica conversando com os clientes na mesa. Outra vez ele vem e fica lá na cozinha, ajuda a fazer os pratos, conversa com o pessoal. Falei, que legal. E eu falei, você sabe por que ele faz isso? Eu sabia por quê, né? Mas você sabe por que ele faz isso? Ela falou assim, sim, porque daí, quando ele fica no caixa, ele sabe como é que é a dinâmica dos pagamentos. Se a gente recebe mais em cartão, ela é só uma atendente, tá? Se a gente recebe mais em cartão, se a gente recebe mais em dinheiro, daí ele calibra a promoção de acordo com a loja, porque a mesma promoção que tem aqui não tem na loja tal, na loja tal. Falei, que legal. E quando ele fica na cozinha, o que ele faz? Ele ajuda a melhorar os pratos, ele pergunta se tem algum ingrediente que pode melhorar, eles criam novos pratos. Falei, que legal. E quando ele conversa com os clientes? Ele pergunta se está bom, pergunta se nosso atendimento está bom. Eu falei, querida, você vai se tornar gerente dessa rede, você pode ter certeza absoluta disso. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser grande no negócio, porque você soube me responder o que muito consultor, que as empresas pagam uma fortuna, não consegue responder. Ela falou, mas é o meu trabalho. Eu falei, é isso mesmo, parabéns. Nossa, eu queria abraçar ela ali e falar assim, glória a Deus pela sua vida. Né? Na hora que ela trouxe a conta, ela, 10% é opcional. Eu falei, eu vou pagar 20%, porque você me deu uma aula de gestão. Você está entendendo? Se você não é assim no seu negócio morre. O que o pastor Josué falou é uma verdade. Não é o olho do dono que engorda o gado. É uma boa gestão do negócio que engorda a realidade das coisas. É uma boa visão completa, a gente chama de visão caixa d'água, né? Aquela visão que você vai lá em cima da caixa d'água e olha a empresa e vê o que está acontecendo. Os pilares básicos da administração: planejamento, organização, direção e controle, que foram as 4 coisas que Neemias usou para reconstruir o muro. E até hoje, todo empreendimento grande precisa dos projetos de Neemias. Construção por lote. Está tudo na Bíblia, querido. Está tudo na Bíblia. Mas, às vezes, falei assim, uma moça veio e falou assim, mas eu estou estudando sobre questões sanitárias. Nunca vi isso na Bíblia. Eu falei, como não? E o acampamento lá? Que Deus fala que tem que fazer as necessidades fora, que é uma questão sanitária lá. Uau! E ela começou a chorar, irmão. Eu falei, meu Deus, que besteira que eu falei. Né? E ela começou a chorar, ela falou assim, eu vim pedir uma resposta para Deus. Se eu estava na profissão certa, que eu queria entender o meu propósito. Eu falei, a Bíblia responde todas as coisas, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Melhore, né? Se você não está melhorando todo dia, você já está retrocedendo todo dia. Você já escutou isso também várias vezes, mas precisa praticar isso, ok? Você precisa ter responsabilidade corporativa no seu negócio. Mas a minha empresa é bem pequenininha. Não interessa. Responsabilidade corporativa é para quem trabalha até sozinho. O que significa isso? Visão de dono. Ajuste diário gera oportunidades. É o que eu falei agora dessa mocinha lá, que me explicou tudo, né? Tenha planos do papel.
Porque planos no papel são lindos, mas se não forem tirados de lá, eles não servem para nada. Então, tire os planos do papel e coloque eles em prática. Né? Escreva seus planos, consagre ao Senhor, busque, né, ser referência no que você faz. Fale, mas escolha bem com quem você vai falar. Compartilhe ideias com quem poderá te ajudar e não com quem poderá destruir os seus projetos. Né? E instale definitivamente, como eu falei, um departamento de inovação e criação. André, o que é instalar um departamento de inovação e criatividade no meu negócio? É todos os dias você dar uma sondada no que o mercado fala sobre aquilo que você faz. Eu sou montador de móveis. Ok, tem madeiras novas? Tem novas formas de encaixar o móvel? Tem talvez um puxador novo? Tem alguém fazendo alguma coisa diferente? Uma vez conversando com um empresário que era da construção civil, eu perguntei, vem cá, você constrói com tijolo e cimento? Ele, mas tem outro método? Eu falei, só uns 150. Tem aí um drywall, tem steam frame, e eu não sou da construção civil, hein? E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, eu estou estudando teu negócio, por que você não estuda o seu? Aí ele, é verdade, tem que me atualizar. Claro, querido, tem que se atualizar, tem que buscar mais alternativas, tem que ver, né, o que você pode fazer com novos produtos, novas ideias, novos serviços. Tem gente que agrega coisinhas simples, que geram uma eficiência monstruosa. Uma vez fui ministrar numa igreja, no interior de Santa Catarina, e falei sobre isso, e um rapaz me procurou no final e falou assim, olha, eu tenho eu empacoto carvão vegetal. Esse carvão que você faz churrasco, eu empacoto. E eu estou passando por uma grande crise, porque o meu carvão não vende. E quando você estava falando ali, eu tive uma ideia. Eu vou colocar um acendedor de churrasqueira, um acendedor de fogo, grampeado no saco de carvão. Eu falei, por quê? Sabia por quê, né? Por quê? Não, porque geralmente a pessoa compra e esquece de comprar, então aquele salva o começo do fogo. Eu falei, bom, inteligente essa tua ideia. Beleza. Passou uns 2, 3 anos, eu voltei naquela cidade. Ministrar, é um pastor amigo, pastor é um queridão, amigo próximo. Eu cheguei lá na igreja, o rapaz estava lá. Mas do jeito que ele veio conversar comigo, eu já vi que a coisa estava muito boa. Porque quem está tendo sucesso, você percebe, querido. Ele já veio com uma roupa diferente, um sorriso diferente. Eu falei, a ideia deu certo, né? Ele falou, vou te explicar. Eu coloquei o negócio. O carvão começou a vender mais. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a receber... Antes eu dependia de deixar o carvão consignado no mercado e depois eu saía, pegava, recolhia o que vendeu ou tinha que deixar lá até vender. Agora não. Agora o mercado, o açougue, o posto de gasolina, eles me ligam e falam assim, é você que vende o carvão que vem com o acendedor? Sou. Então me traz tantas unidades. Porque as pessoas começaram a comprar por causa do diferencial. Quanto custou para ele esse diferencial? Ele me falou, custou alguns centavos. Esses centavos diminuíram da margem de lucro dele. Só que ele começou a vender muito mais do que ele vendia. Então a margem de lucro foi a mesma. O negócio é que potencializou a quantidade. Ganhou mais dinheiro ou não? Uma ideia. Simples ideia. Bem simplesinho. Ele ainda brincou, que falou que ele começou a estragar muito o grampeador, né, porque ele fazia manual em casa e cansava a mão, daí ele fazia um tanto, o filho fazia um tanto, a mulher fazia um tanto, a outra filha fazia um tanto, ele chamou um vizinho para fazer um tanto, daí ele comprou uma máquina que fazia o negócio. Aí ele me falou, no final da conversa, porque daí a gente foi almoçar, porque falar com gente que está tendo sucesso, você quer ter refeição com a pessoa, né? Quem murmura, você não quer nem tomar café, porque vai estar amargo, e vai estar frio o café, porque a pessoa vai conseguir fazer isso para você, fique tranquilo, né? Mas com quem está tendo sucesso, você quer ter mesa. E aí a gente foi lá, e aí ele começou a falar, e depois eu percebi que se eu comprasse também o aparelho que faz aquela pastilha, eu conseguia diminuir tantos centavos. Então agora eu vendo pastilha para outras pessoas que também querem fazer a mesma coisa no carvão delas. Só que agora eu já consolidei minha marca. Os outros estão fazendo, mas eles são o segundo lugar na venda. Aí eu falei, e você continua inovando? Ele falou, sempre estou procurando ideia, porque aquilo fica batendo na minha cabeça. Eu tenho que inovar, eu tenho que ter criatividade. Isso tem que ser algo fixo na sua cabeça, ok? Porque isso vai impactar nas suas finanças. O que mais impacta nas suas finanças, além disso tudo?
Um ciclo de crescimento financeiro no seu negócio tem que passar por esses 4 pilares aqui. O primeiro deles, você precisa ter um DRE detalhado. André, o que é um DRE? Que susto agora nós levamos. Se você não sabe o que é um DRE, próximo módulo, matemática avançada, básica e Excel na sua vida precisa entrar. Você precisa descrever o que acontece na sua atividade. É um demonstrativo do resultado do exercício. Quanto você recebeu do que você vendeu, quanto você pagou de imposto, quanto você teve de despesas operacionais, aluguel, luz, telefone, funcionário, matéria-prima, quanto foi o seu lucro líquido, e dali você vai tirar o seu prolabore, ou o prolabore está lá na despesa operacional, o seu retorno financeiro do seu investimento, que você está investindo no negócio, certo? Então, se você não tem um DRE, você dificilmente vai perceber o que está acontecendo no seu mês. Isso é uma planilha muito simples de ser feita. Quando você tem um DRE lá, tudo precisa estar detalhado e controlado. São as despesas não planejadas que matam o seu negócio, tá? São despesas não planejadas que matam o seu negócio. Porque você não tinha nenhuma expectativa de ter aquela despesa. E aí ela aconteceu. Isso trouxe para você problema, ok? Estamos terminando aqui, já que eu avancei no horário, hein? Fiquei empolgado, tipo que nem o pastor Josué ontem, entendeu? Então, você deu uma chance para ele ontem, dá uma chance para mim, né? Além disso, você precisa fazer uma avaliação contínua do seu negócio. Eu costumo dizer que a avaliação contínua é você ora, olha, e ora muito, para você poder buscar em Deus estratégias boas para poder agir da forma certa e buscar todas as melhorias necessárias no seu negócio. Querido, não tem nenhum negócio aqui nessa sala hoje que não precise de uma melhoria. O meu negócio precisa de uma melhoria, todo dia. Aliás, eu fico inventando coisas todo dia, irmão. Olha, trabalhar comigo é uma noção, porque eu fico pensando, mas como é que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Mas não é porque eu gosto só, né? Você tem que gostar de trabalhar. Você tem que gostar de fazer o negócio funcionar. Mas você tem que buscar as ideias. Então eu fico conversando com gente. Se a gente fizesse isso, se a gente mudasse isso, se a gente fizesse um site assim, se a gente fizesse... Aí eu ligo para alguém, aí fulano, como é que você está? Beleza, tal, vamos fazer um negócio. Tem que ser dinâmico esse processo. Muito dinâmico. Eu gero muito conteúdo, né? Então eu pego e vou lá e mando nos meus grupos do WhatsApp alguma informação legal que aconteceu, um exemplo, né? Que me gerou um negócio muito bom. Eu escrevi sobre uma situação de uma perícia que eu tinha feito numa recuperação judicial, e quando eu coloquei aquilo num grupo, um advogado lá de São Paulo me ligou. Falou, cara, não sabia que você trabalhava com isso também. Mas eu não trabalho com isso, de vez em quando eu sou nomeado, não é a minha área primária de atuação, mas por ser administrador e também bacharel em Direito, muitas vezes eu sou convocado para algumas recuperações judiciais de falência. E aí eu falei para ele isso, né? Ele falou, cara, mas esse conteúdo que você mandou aqui me gerou uma oportunidade. Eu vou conversar com o meu cliente, você topa fazer uma assistência técnica nesse cliente? Eu falei, topo, vamos lá, fazemos um orçamento, né? 15 dias depois eu estava assinando um contrato que batia a minha meta assim, dos 6 meses seguintes, por causa de um conteúdo que eu gerei e mandei num grupo de WhatsApp. Esses tempos atrás, 5 anos depois de eu entregar um cartão de visita numa reunião lá no Rio de Janeiro, para um cara que não estava participando da reunião, porque o cara foi levar o empresário na reunião, eu não sabia, dei um cartão para ele também, né? Eu gosto de dar cartão. O cara chegou, eu dou um cartão para o cara, né? Aí, 5 anos depois, o cara me liga, olha, não sei se você vai lembrar de mim, e você me deu um cartão, eu estava numa reunião, fui levar fulano, falei, lembro. Então, achei que eu nunca ia precisar de você, mas, olha, estou com uma situação assim. Falei, glória a Deus, uma semente de 5 anos, germinou, né? E fiz um negoção. Você está entendendo? Você ora, age, que vai funcionando. Outra coisa importante, né? Tenha certeza que no mercado existem oportunidades, seja no setor, seja no mercado, seja no futuro, seja no atendimento, seja nas indicações, seja no networking. Gente, tem gente que tem pavor de fazer networking. Não vai num evento do setor, não vem numa situação como essa aqui, conversa com a pessoa do lado, né? Olha, pega um cartão meu aqui. Você tem que fazer isso. Você vem nessas reuniões aqui, entrega um cartão. Não, mas é que agora a gente não tem mais cartão, a gente manda o folder pelo WhatsApp. Mas se você não tem o WhatsApp da pessoa do lado, como é que você vai mandar para ela? Tem que ser um velho e bom cartão de visita.
Não tem outra alternativa, você ainda não conhece a pessoa. Depois que você conhecer ela, você abandona o cartão e manda o WhatsApp. Mas até você conseguir pegar o telefone dela, você precisa do cartão. Tem gente que, não, é um gasto desnecessário. Meu Deus, um milheiro de cartão deve custar uns R$80 no máximo. 50 talvez. Mas faz 1000 cartõezinhos lá e sai distribuindo que nem panfleto. Acabou, faz mais, mas entrega um cartão. Quando você entrega um cartão, é uma semente lançada, querido. Aquilo lá pode gerar um negócio. É bom. Ok? Investimentos, né? Aprenda a investir. Aprenda a investir em novos negócios, novas máquinas, novos serviços. Aprenda a investir o que sobra. Deixa eu te contar uma história. O pastor Josué também falou uma coisa legal. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto, ok? Nem tudo é cesto e nem tudo são ovos. Preste bem atenção nisso. Não adianta nada você diversificar o negócio dependendo do setor. O que significa? Eu só corto madeira. Mas agora eu corto madeira e também eu finalizo a madeira. Agora eu também corto a madeira, finalizo a madeira e invernizo a madeira. Você está diversificando o serviço, mas está dentro do mesmo setor. Se parar de ter madeira, você quebrou. Ou seja, você colocou ovos em cestos diferentes, mas nem tudo são ovos, nem tudo são cestas. Quem diversifica no mesmo negócio não está ampliando o negócio, está só ficando mais perigoso. Porque você tem novos serviços que você agrega valor, mas você depende exclusivamente daquele setor. Então, muito cuidado. Um chaveiro, por exemplo, para dar um exemplo bem clássico, né? Um chaveiro, ele pode diversificar. Ele faz chave de casa, faz chave de cofre, ele faz chave de carro, ok? Ele está diversificando, né? Para cada uma coisa dessa, ele vai ter uma especialização. Ele vai ter que estudar como é que abre cofre, e tomara que ele tenha bom caráter para ele continuar só abrindo cofre quando chamam ele, né? Ele vai ter que estudar para abrir carro, ele vai ter que estudar para abrir porta, ok? Cada fase dessa é uma etapa. Mas você concorda que todos os ovos deles estão no mesmo cesto? São ovos diferentes, né? Tem um ovo branco, tem um ovo caipira, mas continua no mesmo cesto. Se ninguém chamar ele para abrir alguma coisa, ele está morto. O que é uma diversificação daí de cesto? Ele, por exemplo, dá um treinamento de como é que faz aquilo para novos chaveiros. É ele, por exemplo, escrever um manual de como é que abre cofre. Dependendo de onde ele anunciar isso, vai vender que nem água, né? É ele fazer publicidade mais localizada sobre aquilo que ele construiu. Então, ele sabe abrir bem um carro, começa a fazer propaganda mais específica. Ele está dividindo isso. Se você começa a concentrar tudo no mesmo segmento, você vai ter problema. Então, o primeiro negócio dele é abrir porta. O segundo negócio dele é educação. Concorda comigo? Ele ensina pessoas a fazer. Mas nem tudo dá para fazer assim. Claro, nem tudo dá para fazer assim. Tem coisas que você não consegue fazer uma diversificação. Aí talvez você possa ter um segundo negócio. André, mas como? Não consigo nem cuidar de um, você está me falando para ter dois? Às vezes é esse impulsionamento que faz você cuidar melhor do primeiro. Você precisa olhar o mercado. Minha esposa, há muitos anos atrás, uma época, quis vender Natura, né? Ela não vem... a minha esposa, ela é uma bênção. Nós estamos casados há 24 anos. Minha esposa, ela é nossa CEO de fusões e aquisições em casa, porque ela compra como ninguém. Se vocês precisarem de um workshop, eu venho aqui. Eu falo sobre o work e ela sobre shop. Porque ela manja da arte de comprar, ela gosta do negócio. Ela ama, né? Ela gosta de comprar, ela sabe fazer a coisa bem feita. E aí um dia ela falou assim, meu amor, estou pensando em vender Natura. A gente era recém-casado. Falei, mas meu Deus, só sabe comprar, vai querer vender para quem, né? Mas beleza. Quando ela comprou, aí no primeiro mês a mãe dela comprou tudo dela, né? E aí ela falou assim, amor, mas não sobra muito dinheiro. Falei, puxa, aí eu falei, vou ter que me envolver, né? Peguei o catálogozinho, olhei e descobri que tinha umas páginas no fim que tinha umas promoções. Falei, compra essas promoções e vende quando não tiver em promoção. Oferta e procura, coisa básica, né? Ela falou, será que dá certo? Eu falei, vamos fazer um teste. No mês seguinte, ela vendeu tudo de novo para a mãe dela, que era a única cliente que ela tinha, né? Vendeu tudo para a mãe dela, só que ela ganhou já 40%. Antes não sobrou muito, mas aí 40%. Daí eu falei, esse negócio é bom. Vamos contratar umas 5, 6 pessoas que têm o nome sujo,
né? Falei para ela, que não possam pegar o credenciamento direto, e aí você vende para elas. Ela conversou com umas 3, 4 amigas, as amigas toparam, e ela ganhou uma graninha com o negócio. Mas ela não gostava, ela gostava era de comprar, ela comprava mais os produtos do que os amigos. Aí eu falei, não adianta, você compra mesmo, o teu negócio é comprar. Então, eu, quando preciso comprar alguma coisa, eu falo com a minha mulher, ela ama, sabe fazer tudo sobre isso. Então, não adianta, a gente precisa pensar na estratégia certa. E isso você precisa fazer investindo no negócio, diversificando, criando oportunidade, vendo quais são as promoções. Tem gente que compra a prazo, mas se comprasse à vista do fornecedor, conseguia desconto. André, mas como é que eu compro à vista? Talvez você não consiga comprar no primeiro mês, mas compra um pouquinho, vai melhorando a compra. Todo mês você vai comprando um pouco a mais à vista do que a prazo. Chega um dia que você só compra à vista. E aí sabe o que acontece? O fornecedor, sabendo que você compra à vista, quando ele está apertado, ele liga para você e fala assim, Tiago, estou com um estoque aqui, cara. Você não quer antecipar uma comprazinha? Eu te vendo sempre por 1.000, mas hoje eu consigo te vender por 500. Aí você ganha dinheiro com o teu estoque, querido. Aí é a hora de você comprar. Aprenda a fazer conta. Aprenda a calcular quanto custa uma despesa por ano. R$100 por mês é 1.200 por ano. Aprenda a fazer essa conta de cabeça o tempo todo. Quanto custa alguma coisa que é R$500 por mês? São 6.000 por ano. Comece a fazer as contas e planeje melhor. Porque funciona. Essa matemática funciona. Ok? Bom, agora finalizando. Quais recursos tem o teu negócio? Quais estratégias você precisa? Suas ferramentas estão adequadas àquilo que você realmente precisa? Porque eu vejo muita gente comprando ferramentas que muitas vezes ele não tem necessidade. E ele gasta um dinheiro enorme com coisas que não servem para nada. Querido, é muito gostoso, né? Você comprar um livro, é muito bom. É bom você ler o livro, é melhor ainda do que comprar. Sabe disso, né? É uma outra revelação. Uma vez eu perguntei assim, quem tem meu livro? Um monte de gente levantou a mão. E aí eu falei, quem leu meu livro? Daí, graças a Deus, a maioria levantou a mão. Não sei se por misericórdia ou por vergonha. Mas, cara, os livros são ótimos, mas precisam ser lidos. Tem gente que vai na livraria, compra 10 livros e põe tudo na prateleira arrumadinho. Porque ele quer comprar objetos de decoração, mas não tem coragem de comprar livro daí, né? Não, você tem que ler o livro. Você tem que ler as ferramentas. Comprou um curso, comprou uma mentoria lá que o pastor vai lançar, aplica aquilo que você vai aprender, procure as ferramentas certas do mercado. E eu creio em algo poderoso para os negócios. Primeiro, eu creio que semear, além de ser bíblico, é algo que traz, além de um bom, né, na hora que você semeia, você tem algo para colher no futuro. Amém? Você crê nisso? Ter um negócio tem que se envolver com essa área. A semeadura é algo poderoso para um negócio. Eu fui numa palestra uma vez e fui confrontado pelo Espírito Santo com a minha racionalidade. Um rabino, que eu já lia materiais dele, ele ia falar em Curitiba num evento, e eu decidi ir nesse evento. E quando eu fui ver o valor do evento, custava R$1.000, nós estamos falando de 15 anos, tá? Custava R$1.000. Aí eu perguntei, mas é um curso, tipo assim, 1 semana? 2? Não, é 1h30 só de palestra. Eu falei, meu Deus, né? Mas essa palavra fala que a gente deve fazer de tudo para adquirir sabedoria. E eu orei e ganhei aquela inscrição. Para a honra e glória do Senhor, uma forma, um milagre aconteceu, não vai dar tempo de contar todos os detalhes, mas eu fui para aquela palestra. E quando eu sentei lá no lugar onde estava tendo a palestra, que era no Graciosa, eu tive uma sensação assim que o PIB de Curitiba, 70% dele estava sentado naquela sala. Uns 80% do pessoal estava com aquele negocinho, né, aqui atrás. Eu falei, meu Deus, que legal, né? Onde que eu estou, né? Onde que Deus coloca a gente, né? Aí o camarada chegou para falar, primeiro foram apresentar ele, aí começaram a ler o currículo do camarada. Era 1 hora de palestra, meia hora foi só lendo o currículo do cara. O cara era professor disso, professor daquilo. Eu falei, uau, né, cara, vou aprender muito aqui. Aí ele começou, ó, problema de vocês, bem assim, é que vocês não prosperam da maneira certa.
vocês não sabem fazer negócio. Eu falei, meu Deus, né? Está falando com a comunidade dele, né? Eu estou aqui junto, né? Mas não vou apanhar tanto, né? Aí ele falou, vocês não sabem fazer negócio. Eu todos os dias, eu levanto de manhã, ele falou assim, o povo judeu levanta todos os dias de manhã com um objetivo, fazer negócio. Aí eu falei, uau, mas que coisa, os caras só pensam em dinheiro mesmo. Pensei comigo, né? Porque os sofismas vão fazendo a sua cabeça funcionar, né? E aí ele falou assim, quando eu coloquei esse paletó de manhã, eu coloquei para poder fazer um negócio. Falei, ele se arrumou para fazer um negócio, porque afinal de contas a aparência importa. A minha racionalidade funcionando. E eu ali, sentadinho, eu estava sentado exatamente onde você está sentado, assim, segunda fileira, queria pegar todas as informações. E ele falou, quando eu saio com esse paletó na rua e alguém me encontra e fala assim, uau, que paletó bonito, é a hora de eu fazer um negócio, ele falou. Eu falei, misericórdia, né? Os caras vendem até a roupa do corpo. Eu falei, credo, cara, por isso que eles prosperam, né? O cara vende tudo, rapaz. Né? E eu estava lá, ele falou assim, e quando a pessoa falou que o meu paletó é bonito, ela atribuiu valor para o meu paletó. Eu falei, misericórdia, vai me vender mais caro. Vai tirar uma maquininha do bolso, vai vender parcelado. O cara é uma venda ambulante. Porque daí a minha racionalidade, claro, eles têm que fazer comércio, porque eles eram expulsos da terra, não podiam plantar, então eles eram expulsos, tinham que fazer negócio, então eles vendiam o paletó. E ali a minha racionalidade. E aí ele falou assim, quando essa pessoa atribuiu valor para o meu paletó, é a hora de eu fazer um guichefe com ela, palavra que fala sobre negócio. É a hora de eu fazer um negócio com ele. Eu tiro o meu paletó e semeio na vida dele. E aí o Espírito Santo falou, fica quieto, que daqui para frente você vai aprender mais. E eu falei, se tivesse um buraco, eu morria aqui, entrava no buraco e saía lá fora. E aí eu falei, o que eu estou fazendo? Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso das orientações do Senhor, e eu preciso semear mais. Então, querido, eu quero te abençoar com uma semente hoje. Eu vou enviar um link para o Eduardo, vai estar também, esse link você pode me mandar ali no Instagram, com o meu André, fala assim, eu quero o material. Eu vou mandar um link para você, com uma planilha financeira, com 2 ministrações, com 200 e poucas páginas de material para você ler sobre empreendedorismo, um e-book completo sobre como você empreender da maneira adequada, e pelo menos uns 1000 versículos que falam sobre como empreender da forma correta dentro da palavra de Deus. Tudo isso é uma semente na sua vida, semente do ministério de vocês para a vida de vocês. Amém? Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado.